E começamos mais um episódio de Nos 90, onde o nosso papo começa ali na década de 90 e vai transitando entre as décadas, relembrando histórias, fazendo comparações com a atualidade. Hoje na bancada virtual temos ele, Jackson Marcelo, um especialista, nosso primeiro especialista de hoje em novelas. Opa, tudo certo aí? Tô esperando aí conhecer aí, conversar com o Vanucci, que é muito mais especialista do que eu, né? Isso aí é uma história viva aí na TV, sabe tudo. Não isso tão aí. especialista quanto eu. Brincadeira, autoestima. Autoestima, aquelas. É que ele falou especialista, né? Mas é que você é, né, Marcela? Essa é a diferença, né? Eu sou o quê? É isso aí que eu sou. Mas hoje temos ele, José Armando Vanucci. Ele vota no Troféu Imprensa, ele é diretor do Faustão. Ele, olha, quando eu crescer, eu quero ser o quê? José Armando Vanucci. Muito bem-vindo e muito obrigado, Vanucci. Tudo jóia, tudo bem? Tudo bem. Troféu Imprensa eu fiz 16 edições, eu vi. 16 edições. E Eu acho... é legal, é um dos momentos bacanas da televisão, porque reconhece a própria televisão, né? Sim, eu acho o máximo. E eu gosto muito da forma do Troféu Imprensa, e eu acho que a minha forma de ver televisão veio pelo Troféu Imprensa. Porque eu sempre gostei muito de ver televisão, tudo. Você vai ver o quanto... Eu sou fútil nesse processo. E o Troféu Imprensa tinha muito disso, porque eu lembro dos seus comentários de uma loira, eu sempre esqueço o nome dela, acho que é Keila, que mostrava muito como as novelas, como as produções daquele ano influenciavam a cultura do ano. Então era um voto muito embasado. Não era tipo igual um Nelson Rubens, que falava, que foi muito sucesso, que minha filha adora, não sei o quê. Tipo, tinha essa questão de comportamento, que é uma coisa que eu adorava. Adoro, inclusive. Mas a televisão, ela reflete o comportamento e eu não vou dizer que ela dita mudanças de comportamento, mas ela ajuda. Vocês viram que eu sou meio desastrado, né? Já dei um chute aqui no computador. Mas a televisão, e principalmente através da dramaturgia das novelas e das séries, a televisão ela ajuda a mexer nesse vespeiro que é o comportamento humano. É muita pauta. Pode ir, Dan. Estamos aqui com a história da TV brasileira, né, Biru? O cara que escreveu a história da TV, a biografia. Exatamente. Vanucci, como que a gente vira um especialista em TV? O que a gente... Tipo, eu sou... Assistindo televisão, cara. Não tem outro caminho. É aprender. Na verdade, assim, você sabe que minha história com televisão, ela começou... Eu era moleque, né? Meu pai era publicitário, tinha sido músico, né? Ele foi músico. Ninguém deixa de ser músico, mas ele tinha acabado ali a fase dele de músico. Ele trabalhou na Record naquela época dos musicais, tocava ali, ele era do Trio Maraiá. Então, assim, na minha casa, o ambiente sempre foi muito disso, de falar de música, falar de publicidade, e entrava a televisão ali sem preconceito nenhum. Então, eu lembro de ser moleque, assistir com minha mãe novelas da TV Tupi. Eu lembro novelas lá de trás, né? Porque era um costume da gente sentar, ligar. E a TV Tupi, eu morava ali no Pacaembu, a TV Tupi era caminho do ônibus. Qualquer canto que a gente fosse para a cidade, o ônibus passava pelo Sumaré, descia as Perdizes ali, e era mais ou menos ali onde eu morava, né? Então, isso foi sempre muito vivo, né? Meu pai tinha muito amigo, né, que trabalhava na televisão, mais velho, eu ouvia todas essas histórias, e aí um belo dia, sempre gostei de televisão, e aí um belo dia fui lá na Jovem Pan, seu Tuta, que era o dono na época, ele virou e falou assim, a partir de... Era uma quinta-feira, ele falou, a partir de segunda-feira você vai falar no show da manhã sobre televisão, e aí começou. Nossa, e para virar o autor da biografia da TV? Cara, eu tive que ralar muito, né? Porque, eu lancei o livro, eu já devia ter uns 20, assim, eu tô com 33 anos de carreira, mais ou menos. Lancei há 4 anos, já tinha uns 20 e poucos há 5 anos, né, que eu lancei. Eu e o Flávio Rico, né? A gente ficou mais 4 anos pesquisando, entrevistando as pessoas. Que eu acho que, assim, o especialista em televisão, na verdade, não é o fã de televisão, mas é aquele cara curioso, né? Então eu lembro que, assim, quando eu comecei a falar sobre televisão na Jovem Pan, eu não tinha fonte nenhuma, né?
E aí fui atrás de algumas informações, eu fui o primeiro a ficar dando essa audiência, a média de audiência, a guerra pela audiência aos domingos, que era muito comum ali na década de 90, né? A gente vivia em cima desses Exatamente. números, né? E, e passei a conversar com os artistas, com os autores, conversei muito com Benedito Rui Barbosa, muito com Silvio de Abreu, muito com Walter Negrão, que foram caras que foram me dando toques ali do que era a novela, como funcionava, a malícia do que é escrever uma novela. Porque a gente olha, às vezes, uma novela, um programa ali, e não consegue compreender todo o jogo que tem atrás. Né? E muitas vezes a gente fala assim, pô, meu, mas esse cara é muito burro, né? Pô, ele não foi por ali, ele não... mas é que às vezes não consegue fazer, né? Porque tem várias. Televisão, cara, é muito difícil. Novela é mais difícil ainda, né? Porque o autor não escreve sozinho, ele escreve com toda a audiência que ele tiver junto, né? E tem todo o lance de cenário, verba, e câmeras disponíveis, e as pessoas acham que é só pensar e as coisas Cara, acontecem, né? e é tudo, ó, muito caro. Televisão é um brinquedinho caro, viu? Ô, Vanucci, você falou ali da década de 90, né? E em outros episódios a gente sempre comenta assim, nossa vida ali na década de 90, principalmente, era muito pautada assim pelos horários da novela. Olha, eu vou chegar em casa próxima da novela das 6, né? Puxa, já tá passando o horário da novela das 7. Nossa, olha que horas são, já vai terminar a novela ali das 8, já tem que dormir. Sabe aquela coisa que sempre eu escutava da mãe ali, né? E era muito pautada ali, era se reunir a família, né? Em frente da TV, até jantava junto assistindo as novelas, né? E parava o Brasil, grandes novelas ali na década de 90, né? Principalmente paravam, eram apostas para ver quem matou, né? Eu lembro da Próxima Vítima também, quem era o grande assassino, isso. E hoje em dia, e comparando a década de 90, essa relação que tinha ali da década de 90 com a relação hoje com as séries, que hoje também são pautadas, né? Muito mais dinâmico, mas hoje é uma realidade do streaming, né? As séries. Bom, séries e as novelas, como que você coloca isso? Assim? A narrativa é a mesma, assim, é Narrativa. história. São história. Se uma história for bem contada, ela pode ser novela, ela pode ser série, ela pode ser minissérie, ela pode ser o que for, né? Claro que uma novela na década de 90, ela tinha 200 e tantos capítulos, né? No mínimo 180, que era para se pagar. A novela é longa, né? Porque os cenários são muito caros, né? Então, diziam que pelo menos até a metade da novela, até ali o capítulo 150, por ali, ela não se pagava, né? Ela empatava o jogo ali. Né, o investimento que a TV fazia, ali pelo capítulo entre 130 e 150, estava se pagando a novela. E só depois tinha um lucro ali. Fazer minissérie ou série aqui no Brasil era muito caro, porque você tem esse custo de cenário, você tem... Né, e existe uma outra coisa, que aí eu volto décadas lá atrás. Né? Assim, o ser humano ele sempre gostou de ouvir e acompanhar histórias. Sempre. Histórias. Uhum. Né? Ou seja, no teatro, no rádio. Se a gente for lá na pré-história, devia ter alguém sentado, 20 pessoas em volta de uma fogueira e o cara contando como foi a caçada dele. O ser humano gosta de história, de uma narrativa bem contada. Né? Mas e a gente tinha uma vida que era muito pautada, era muito certinha, era um reloginho. Você sabia, né? Eu lembro que assim, eu tinha o meu horário de brincar, então eu estudava de manhã, chegava, almoçava, fazia lição para eu poder brincar até às 6 horas, né? 6h30 mais ou menos na rua. Que era a hora que as mães começavam a chamar, porque elas já tinham feito tudo ali, e daqui a pouco os pais iam chegar, então a gente tinha que tomar banho para estar pronto, e o pai chegava um pouquinho antes da novela das 7, ali no meio da novela das 7, dava tempo de tomar banho, Jornal Nacional pontualmente às 8 horas. Né? Exatamente. Isso, pontualmente às 8 horas, já é um negócio moderno do Jornal Nacional. Porque o Jornal Nacional, na origem dele, ele começava às 7h45 e terminava às 8 horas. Porque a novela começava às 8 horas. O horário nobre naquela época começava às 8 horas. A vida mudou, né? A gente passou a trabalhar mais, a gente passou a correr mais, a gente passou a ter muita... Lá na década de 90, pô, assim, era cinema e teatro e poucas pessoas iam ao teatro. Tudo era muito caro, né? Então, o grande divertimento mesmo era a televisão.
né? E a vida era muito mais rápida. Você conseguia programar. Você sabia que você saía às 6 do trabalho, mesmo que você pegasse ônibus, metrô. Às vezes nem metrô tinha, né? E isso porque eu estou falando de São Paulo, mas você conseguia se programar, É. né? Você conseguia chegar, você falava, vou chegar para a novela das 6, né? Então, assim, hoje quando a gente fala, mas o streaming, as pessoas não se ligam mais no streaming, tá? Minha filha não se liga mais na televisão, é só série no streaming. Se você pegar a Globoplay, as maiores audiências estão nas novelas, né? Se você pegar o investimento que a HBO está fazendo no Brasil, ela está fazendo o investimento em novela. Óbvio que ela pega, para pegar o jovem, ela põe uma pegada de série, mas é o clássico folhetim, né? As séries da Netflix que você pega, óbvio que tem aquelas séries que eu arrisco até dizer, foi uma conversa esses dias, mas isso aí eu vou deixar mais para frente. Foi uma conversa que eu tive comigo meu, depois do primeiro episódio da Casa dos Dragões, que tem um elemento de folhetim ali. Olha, tem um legal. elemento de folhetim, e é uma série, né? Legal, mas assim, a gente gosta desse melodrama, a gente gosta desses elementos do folhetim, né? Independente de onde ele estiver. As séries, elas são mais curtas, tem mais ação, mas tem o elemento, tem a história bem narrada. Se for uma história bem narrada, a gente assiste de qualquer forma, né? Tem gente que chega em casa, não dá tempo de assistir Além da Ilusão, eu assistia depois de Pantanal, né? Hoje eu posso fazer isso. Antigamente a televisão era soberana, né? Essa televisão linear que determina o horário das pessoas já não existe mais, né? Exatamente. Perdeu o episódio antes, perdeu o episódio, já era. E é bem mais rápido também, né? Ver pelo stream, né? Não tem um comercial, você avança mais rápido. Se você não quiser ver aquela parte que tá muito enrolada, você passa para frente. Pantanal, por exemplo. Mas todos vão colocar anunciantes aí, viu? Porque a conta não fecha. A Netflix tá aí, ó, perdendo anunciante, o custo é muito alto, né? As séries ficaram muito caras, a HBO agora, que a Discovery comprou, está revendo o custo de produção, né? Então, daqui a pouco também, você vai assistir, ou você paga mais caro para assistir sem comercial, ou vai ter propaganda lá, vai ter publicidade. Mas vai ter uma publicidade mais inteligente, inserida na história, talvez, né? O Novelay tem muito disso, é uma publicidade que vem no meio do episódio, que faz parte, que é aquela parceria da Globo com o YouTube, mas o que eu ia comentar, o Globoplay, mesmo você sendo assinante, tem 2 comerciais antes de começar alguma coisa. Mas o que eu queria comentar do streamer é que eu percebo, eu era uma pessoa, sempre fui, eu era a pessoa, preciso chegar às 6, posso fazer tal coisa entre as 6 e as 7, porque é o jornal local, e depois posso fazer tal coisa para ver a novela. E o streaming me deu essa possibilidade de assistir quando eu quero. Então, era muito comum na minha vida assim, vamos sair hoje à noite? Eu falei, vamos, acabando o Big Brother, pode passar lá em casa. Hoje em dia eu não tenho mais isso. A minha maior tragédia dessa questão de horário foi ali nos anos 90, quando o Silvio Santos colocou o Cruz, né? Ela não sabia se eu assistia o Cruz ou se assistia a novela. Então, e quando só tinha uma televisão em casa? Então. E você sabe que eu sou da época que televisão não tinha controle remoto, cara. Então, assim, era uma briga, você ficava lá, era uma briga para trocar, entendeu? Então, ficava no Jornal Nacional do pai e pronto, né? Mas você sabe que era o Silvio, né? Isso foi muito cara daquela guerra por audiência dos anos 90 ali. O Silvio fazia muito programa, eu acho que ele foi o cara que sempre falou assim, ó, não adianta eu investir no horário em que a Globo tem o maior investimento dela e o maior retorno dela, que é a novela das 8, que hoje é a novela das 9h30, né? Não é nem mais das 9, das 9h30, né? Mas que é esse prime time da Globo, né? Então, ele não investia muito ali. E ele vinha com uma ou outra coisa que conseguia roubar a audiência. Ele fazia, naquele tempo ali, os jornais sanfonados, né? A Lili Whitfield apresentou durante muito tempo jornal, ela ficava quase que era muito legal você ver a Globo apresentando a novela, a Globo encerrava, ela cortava quase que a notícia no meio ali, dava boa noite para começar o outro, porque realmente tinha essa troca de audiência. Terminava a novela da Globo, as pessoas começavam a buscar outros programas, né? Ela determinava o horário. E tinha muito até no anúncio do SBT. Quando acabar a sua novela, ou antes da sua novela, sempre sobre que era sagrado
E quando a gente pensa nessa quantidade de TV sem controle, gera muito, tipo, quem manda na família. Porque até você, tipo, a preguiça mesmo de não ir lá trocar era um problema. E aí é o que eu vejo nas Chiquititas. Porque aí as crianças começaram a querer brigar com o jornal. Você lembra disso? Qual das versões de A primeira Chiquititas? versão. Tá. Que ela começou, que aí Você era... sabe que nessa segunda versão de Chiquititas, foi Chiquititas não, foi Carrossel, né? Primeiro foi Carrossel e depois Carrossel, Chiquititas, não foi? Foi. Na versão de Carrossel foi quando estreou Babilônia, né? Foi no mesmo dia. E Babilônia estreou muito forte, né? Ela veio com Glória Pires ali, já pegando o secretário, tinha um monte de coisa ali. Que o telespectador ficou meio receoso, pulou para o SBT, que estava com a novela infantil estreando também, e aí ela roubou toda a audiência, né? Tanto que eu lembro que eu tinha entrevistado a Iris, e ela falava assim, eu acho que não era Cristal, eu acho que era Cristal que estava antes, e era uma novela que tinha dado lá 5 pontos, ela falava, não, se a gente der entre 5 e 7 tá bom. E aí a novela estreou com 14 já, Nossa. né? Porque ela houve essa fuga do público, né? Aprendi, você sabe que assim, anos 90 foi muito maluco, né? Porque a televisão ela veio a sociedade veio de uma grande repressão, né? A gente não podia fazer nada, né? Nada. Aí, finalzinho dos anos 80, começou a ter um pouquinho da abertura, o regime militar começou a ceder um pouquinho. Aí veio já o Sarney, a fase toda, a abertura política, né? a abertura da censura. Então, anos 90, eu acho que os produtores de TV abusaram um pouquinho, né? Tudo tinha uma mulher pelada, tudo tinha uma coisa mais erotizada, tudo tinha uma... e isso assusta. Ao mesmo tempo que assustava as pessoas tinham curiosidade porque passaram muito tempo reprimidas, né? Então veio toda essa carga dos anos 90, né? E que todo mundo falava, vai acabar o mundo, os jovens, as crianças dos anos 90 vão ser tudo doido lá na... Ninguém ficou doido por enquanto. Eu acho que, hein? Eu acho que acertaram essa previsão. Eu lembro que no começo dos anos 90 tinha o programa com Miele, né? O Coquetel. O Coquetel. Até hoje. Eu tinha 6 anos, 7 anos de idade. Podia assistir Coquetel, hein? Eu adorava. Não podia de assistir Coquetel. Não podia assistir Emanuele. Mas, aproveitando aí também, como você falou... Na sua casa tinha controle remoto? A TV ficava onde? Na sala? É que era programa... A gente ficava acordado até mais tarde. Era mais pelo prazer de fiquei acordado até mais tarde e assistir do que pelo programa. Cheguei à meia-noite. Nossa. Na verdade, você estava dormindo, né? É tipo isso. Quando o pai e a mãe chegavam, dormia. Fingia que dormia. Mas é engraçado. Eu acho que assim, hoje, se a gente for pensar, que era o que era possível fazer naquela época, e, enfim, né? Mas daria para fazer com um pouquinho mais de tecido. De bom gosto, né? Mas Coquetel foi tá na memória de muita gente. Tá na memória de muita gente. E na guerra de audiência, como você falou, não dá para... Ali nos anos 90, principalmente aos domingos, né? Não dá para você não lembrar do duelo ali do domingo entre Faustão e o Domingo Legal, né? Com o Gugu. E como que foi isso, né? Como que foi ali para você, falando ali dessa guerra de audiência, que trazia muitos elementos também, né? Então era sempre com muitos quadros ao vivo ali no programa, também com muitas polêmicas ali, trazendo links ao vivo, brincadeiras. Era sempre uma dinâmica de lá, uma dinâmica de cá. Como que é? Você sabe que eu acho que foi os anos 90, assim, quando você começa a olhar, fatiar a televisão, né? Então você fala assim, o público da novela talvez seja mais fácil de conquistar, dependendo dos assuntos, mas você está muito determinado ali. Quando você olha o domingo é o público mais universal que existe da televisão, né? Porque vai da criança ao idoso, passa por todo mundo da família,
né? E principalmente se você tiver transmissão, se agora tem transmissão esportiva no meio, porque lá nos anos 90 ainda não tinha, né? Não era todo mundo que a Globo não colocava futebol aos domingos, foi colocar depois, né? Sim. Então assim é muito o apresentador tem que ser extremamente popular, né? Então, hoje eu fico olhando ali, você fala assim, putz, só podia ter esse perfil. Eu classifico assim, eu acho que na televisão você tem o apresentador, né? Que eu acho que quase todo mundo consegue ser apresentador, uns melhores, outros piores, mas o apresentador é aquele que conduz um programa e tem o TP, tem o ponto eletrônico, né? E você tem o comunicador. E aí você conta nos dedos o comunicador, porque o comunicador vai além, né? Ele tem um poder de puxar, aprender e quase que sem produção nenhuma comandar aquilo. A força dele, o tamanho dele leva, né? Então ali você tinha dois grandes comunicadores que três, né? Porque você tinha o Silvio que entrava ali também nesse bolo do domingo, mas eram os apresentadores do improviso, eram os apresentadores que não tinham TP, no máximo algum lembrete ali, né? Porque nem dava para ter TP de programas que duravam 4 horas, 5 horas, eram programas muito longos, Muito. né? Eu converso com o Fausto fala, teve época que ele apresentava, passava a tarde toda, aí depois teve o futebol, então ele fazia um pedacinho, entrava o futebol e entrava a sequência depois, né? E o Gugu era a mesma coisa, era um programa muito longo, né? E imagina, assim... Eu lembro do Faustão falar que o programa dele tinha virado a Playboy, que, tipo, tem uma pelada no meio. Uma pelada no meio, ele sempre fala isso, sempre tem uma pelada no meio. Mas o lance que era assim, muitas vezes você produzia e aquilo não ia para o ar. Porque uma atração estava dando resultado, esticava e aí caía, ou porque o programa tinha que encolher por acontecer alguma coisa, né? Então foi um período, cara, muito, para quem trabalhou ali, muito intenso. Tanto que você pega esses diretores, assim, tá tudo numa outra esfera, né? Assim, porque iam ligados, não existia esse minuto a minuto tão eficiente, mas existia esse clima de guerra mesmo, de competição, né? De saber, de você estar na frente e tal. E é interessante que, assim, o Silvio, a Globo dominava em quase todos os horários, mas o domingo era difícil para a Globo, né? Porque tinha o Silvio, que era muito forte. Né? E aí a Globo tentou contratar o Gugu para tentar enfraquecer o SBT, né? Porque o SBT, a Globo tinha tão esse padrão global que o próprio Chacrinha, que já tinha feito lá, era meio diferente ali, né? Mas os apresentadores eram mais engessados, né? Então se olhava em outras emissoras, tanto que o Fausto ele surge da Record ali, né? Da Bandeirantes, né? Do Perdidos na Noite, que era onde é a transgressão, quase sem roteiro, né? Como você falou, né? Os apresentadores meio engessados, meio aquele padrãozinho, mas o único ali fora realmente era o Faustão, né? Que sempre lembrava do tempo de Perdidos na Noite, sempre ele dava esse ponto. Parecia que ele estava querendo fazer algo diferente, trazer algo daquela época para aquele momento, né? Porque você imagina que assim fazer o Perdidos na Noite numa época de puro regime militar, cara, era uma transgressão danada aquilo. Puta vitória, né? E o Fausto misturava tudo. No mesmo programa tinha música clássica, tinha a Gretchen, tinha atores de teatro vanguardista, tinha modelo, né? Ele botava um bicho preguiça para falar que era o Congresso falando, trabalhando para a Constituinte, né, que ia fazer a nossa Constituição. As atrações atrasavam, assim, porque os caras literalmente eles saíam do teatro e passavam por ali, porque o programa era feito no Bexiga, cheio de teatro em volta, né? Então os caras saíam de show e tal, e ia fazendo ali, né? E ele usava dessa irreverência toda, né? E no fundo, eu acho que o que a gente gosta mesmo, tirando a dramaturgia, que tem muito roteiro, é uma televisão viva, né? A televisão ela precisa pulsar, ela precisa ser verdadeira, né?
É isso que eu acho que tá faltando ainda nos programas de domingo. Que eu acho que o Luciano tá começando a entender isso. Que a gente já consegue ver, apesar de ter formatos fechados, o programa já tá mais virando para um lado de farofa, assim, de coisas vão acontecendo. Né, que eu acho que o pessoal tá sentindo falta disso. Quando ele migrou pro domingo, eu senti muita falta disso. Sempre puxa saco do seu querido patrão, que está no meu coração. Você sabe que. Mas ó, é muito maluco. O Fausto ficou 32 anos no domingo, né? Então, as pessoas. É óbvio, é uma marca muito forte e tal. É claro que a gente torce para todo mundo dar certo, né? A gente está fazendo um trabalho ali na Band, pô, que é de reconquistar um horário, né, que era um horário que estava com a igreja, de abrir todo possibilidades para a programação da TV Bandeirantes, né? Então, na televisão, quanto mais der certo, melhor, para todo mundo, né? Para todo mundo. Agora, realmente a gente vive numa fase que é de formatos, né? Os formatos são internacionais, né? Porque aí é mais fácil. Às vezes você não corre o risco de testar no ar. Você fala, ó, isso aqui já deu certo nos Estados Unidos, já deu certo. Nem sempre dá certo no Brasil. Aprendi com o Fausto. O Fausto, qualquer formato dele, ele adapta para ele, né? E a adaptação é quase tirar a regra, né? Porque ele fala assim, nossa, quando complica muito, o telespectador se perde. Quando você tem muita regra de eliminação, regra de, ó, é fácil, dançou aqui, dançou todo mundo, né? O Dança da Xuxa eram vários ritmos na mesma noite e o cara dançava valsa ouvindo samba, né? Lá na Dança dos Famosos, não. Todo mundo dançava tango, né? Competia ali, nota de 0 a 10, pronto. E estava lá. O auditório vota. E o Fausto tem um negócio que, assim, o auditório tem papel. Isso é importante. Ele fala, se eu faço um programa de auditório, esse auditório tem que ter função. Né? Ele sempre puxa, né? Sempre tem a força ali do auditório. Foi impactante também. Eu falei, nossa, agora o Fausto todo dia e com aquela cara mesmo do programa dele todo dia. Um programa novo todo dia. Todo dia. É algo assim que realmente impressiona. Eu falei, caramba, ele veio realmente para o diário, ele veio para esse fôlego, né? E gostei também que ele chamou ali também fazendo uma tabelinha com o filho dele, né? O João, cara, eu vou falar um negócio, o João tá virando a sensação de um monte de gente aqui, porque ele é um cara muito querido, é um moleque muito querido, assim, né? Eu virei a luz aqui, viu, gente? Porque ó, tava quase caindo. Qualquer dia eu vou mostrar os bastidores, tá? Isso aqui é que nem televisão, vai todo caindo. Mas o João é um moleque, primeiro que é muito simples ele, né? Ele é muito verdadeiro. E ele tem uma humildade de saber que ele está do lado, que não é só o pai dele. Porque quando a gente está com o pai, tirando as exceções de que se alguém está brigado, tal, pô, você está do lado, você já tem o orgulho do seu pai. Né? Se você tem a mesma profissão que seu pai, está começando, então mais ainda, né? Mas ele tem um apresentador muito, assim, cara, eu fico vendo ali o Fausto, tem artista que treme do lado dele, treme. Imagina. Você olha no bastidor, antes de abrir aquele telão, o que tem de cantor consagrado, meu, que tá tremendo, suando ali atrás, esperando o Fausto chamar, né? Porque o Fausto é grande, o Fausto é o Faustão, tá presente na vida de todo mundo, né? Assim, tem artista que pisa lá e que fala assim, Fausto, a minha vida inteira eu assisti você. Gente que guardou roupa. Globo, Fausto... Tipo, fez a roupa porque o dia que eu for no Faustão, eu quero usar essa roupa. Tipo, guardou 5 anos a roupa. É tipo selo, né? Que sucesso. Tem um MC... Tem um MC que foi pela primeira vez no Faustão, ele ia no Ding Dong, foi no Ding Dong. E aí, no sábado, o Fausto encontrou com ele na Gucci. Que ele falou assim, pô, eu tô indo pro seu programa, eu preciso me vestir bem. Bonitinho. Gastou, coitado, salário todo. 3 shows. Mas o dia que eu for no Faustão vai ser assim também, avisa ele. Você comentou do poder da plateia, eu já tive o prazer de ir na plateia do Faustão virtual, infelizmente. E aí quando acaba o programa, ele vem deixar claro o quanto ele é grato à plateia.
Eu chorei Isso é verdade. copiosamente, assim. Foi um dos momentos mais emocionantes da minha vida. Porque parece que ele tá olhando na alma da gente, ele fala, eu dependo de vocês. É uma forma que ele tem de lidar com a pessoa. Para mim, ele é a essência do comunicador. Que até quando a gente falou de formato, é isso. Eu não tenho nenhum problema com formato. Amo todos, assisto. Mas o Dancing, que é um formato comprado, o programa original tem 45 minutos. Com o Faustão tinha 2 horas. Ah, E toda essa questão de mas porque comunicação tava com o jeito dele. ele sabe, tipo, Exato. vai Tem colocar lá. o próprio Ding Dong, né? O Ding Dong é um formato que é a campainha. A campainha toca e entra o cover Uhum. de uma porta ali. E aí um dia o Fausto falou, pô, a gente tem que botar o cantor verdadeiro, né? Vamos misturar. E aí começou, pô, aí um dia foi o Luan Genial! Santana, um dia Ivete Santana, pronto. E aí foram os caras, né? E virou o Ding Dong que todo mundo curtia. Vanucci, e para mim foi uma ideia também muito boa, porque chamar um pessoal que tava meio que não tava na TV mais, assim, por exemplo, não tava aparecendo mais, você fala, cara, olha esses caras abrindo a porta, saindo e fazendo o som deles. Agora, qual que é? Bom, teve tanta coisa, teve uma banda legal. Eu lembro até do caso do Felipe Dilon ali, que deu Eu juro que eu errado. tava esperando a deixa pra fazer essa piada. Aí Mas já foi muito população bom. precoce. Saiu. O Foi Fausto até muito hoje bom. fala isso. Pô, o cara saiu antes. Mas é esse nervoso. Você sabe que eu tenho um negócio. Eu sei que quando você trabalha nos bastidores, né? Você faz um programa, você não. Você sabe mais ou menos o que vai acontecer. Né? É impossível saber tudo com o Faustão, né? Porque o Fausto é muito espontâneo e ele conduz no calor ali, né? Mas eu me emociono em cada momento ali. E aí, no Ding Dong, a gente estava na Globo, foi Jane Erundi, né? Cara, você estava falando disso dos artistas mais velhos, né? Que vão ali. E aí aquele auditório inteiro cantando a música deles, né? Eles ficaram tão emocionados que se perderam na letra. A música terminou, o auditório continuou cantando e eles já não sabiam onde estava. Assim, foi de arrepiar, cara. Foi de arrepiar. Porque é isso, né? Tá vivo, né? E eu queria comentar, ele faz questão de colocar uma cultura para as pessoas. Então, tipo, ou a dança dos famosos é tango. Tem uma explicação e não vai ser tango de Cardel, me perdoa você que dança o tango. Gardel. Tem toda uma... É isso aí. Carlos Gardel, eu lembrei. E isso fica muito claro. Mas aí, já que a gente está no Faustão, qual foi a sua dificuldade de passar para um programa dominical formado já com uma identidade para diário, no meio da semana e à noite? Cara, a gente teve um tempo... Eu cheguei lá em agosto, né? De agosto até dezembro, a gente teve para pensar, preparar, foi assim, e dá muito trabalho mesmo, né? Mas a dificuldade, eu acho que grande, foi fazer essa roda, porque na Globo a roda já girava, né? A máquina já estava trabalhando ali, né? Já estava esse motor já funcionava. Então a gente teve que fazer esse motor funcionar, que aí envolve logística, aí envolve uma nova cultura na empresa, de chegada de artista, de saída de artista. O Fausto é um cara que, assim, o programa ele é gravado, mas ele é gravado como se fosse ao vivo. Ele não tira nada. O programa tem 100 minutos de duração de arte, são 100 minutos de duração. De vez em quando ele faz 105, dá uma gordurinha ali que a gente às vezes limpa, né? Mas ele tem um negócio que assim, é um respeito com o profissional que está com ele, com o público que foi ali assistir, né, e com o próprio artista convidado. Então, tudo é feito no horário. Ele fala, se esse programa tem que durar 2 horas, ele vai durar 2 horas. Porque tem programa que tem que ter 2 horas de duração e leva 4 horas de gravação, né? Então, isso ele não gosta, isso ele não deixa. O programa é feito. Você que ficou na plateia lá. Não teve intervalo. Não teve intervalo. E daqui a pouco, depois dos reclames do Plim Plim,
Voltamos. Não teve um, foi Não tem seguida, E assim. aí o que ele faz, o que ele faz é isso, né? É fazer essa verdade ali. Então, a dificuldade nossa na Band para o diário foi com um volume de trabalho só, né? Porque é bastante coisa, né? A gente agora deu uma reduzida no tempo por causa de horário político, essas coisas todas. Mas a gente estava com 2 horas de programa, então a gente estava produzindo 10 horas de conteúdo por semana, né? Sim, mudou muito. E você tinha um medo, desculpa, Dan, tinha um medo das atrações? Porque na Globo você tinha um elenco e todo mundo que é de fora da Globo sabe que não vai poder entrevistar. Tipo, o Fábio Porchat é uma queixa muito grande dele, que ele não podia levar artista da Globo. E por algum momento teve esse medo na produção? Ou vocês sabiam que o Faustão é o Faustão? Não é à toa que ele levou todo mundo que ele quis na Band e todo mundo falava que onde ele tivesse, até o Leonardo, ainda na Globo, falou: e eu vou para qualquer banda que você for. Porque já tava os rumores, né? Eu acho que assim, é claro que hoje saiu muita gente da Globo, né? Então tem muita gente aí que a gente consegue convidar de ator. Ao mesmo tempo, olha que bacana, né? A gente consegue levar pessoas de outras emissoras, a gente consegue levar mais gente de teatro, porque quando você está ali na Globo e tem um elenco muito grande ali, você acaba sempre trabalhando ali né? Tá lá. Tá na né? casa, né? Exato. Tá mais fácil. Então a gente teve um desafio bom, assim, nesse de começar a pensar fora dessa caixinha Globo, né? E ao mesmo tempo, assim, você pega a turma do rock, né? Então, assim, Paralamas, Lobão, Titãs, Paula Toller, Léo Jaime, essa geração aí, o Fausto foi praticamente o apresentador que fez esse movimento, né? Então, todos vão lá. Lulu Todo mundo é muito Santos, grato. todos esses caras. É Eles bom são só não muito levar o gratos, Lobão né? agora, né? Oi? Nessa época de eleição é bom não levar o Lobão, né? Até isso a gente tem que pensar também, viu? A gente, é óbvio, né? Ó, já que o Marcelo... E o Fausto é um cara que, assim, ele dá o mesmo espaço para qualquer lado de coisa, não há censura. Até tem uma história do Perdidos na Noite, eu não lembro qual foi dos integrantes do Titãs ali, tá? Um deles teve, na época, um problema com droga, alguma coisa assim, era uma pressão danada, tal, e simplesmente a televisão fechou o espaço para o Titãs. O Faustão no Perdidos recebia, né? E fez movimentar a agenda deles, quebrar esse preconceito, né? Então eles são muito gratos ao Fausto, porque Fausto nunca teve pé atrás com nada. Ele dá o espaço para você se defender, dá o espaço para você falar, né? Aquilo é uma tribuna, né? Sim, o José de Abreu foi lá. Ó, mas o Marcelo tentou um corte, eu vou José ganhar de um Abreu, agora. isso mesmo, desculpa, eu ia falar José de Abreu. Eu lembro da polêmica, né, Biru? Na época, no dia seguinte, literalmente, ele estava lá no domingo com Ele o Faustão. falou. E falou, sem censura, sem nada, e falaram um bom tempo, conversaram, né, Biru? Bem lembrado. Só antes da gente ir para a dramaturgia, porque eu quero tentar um corte aqui, Vanucci, minha chance desse podcast estourar. A gente fez um episódio falando sobre programas dos anos 90. No dia, a gente elegeu o Domingo Legal em relação ao Domingão do Faustão. Por quê? Na No sentido época, que a tava na gente nossa era TV criança, ali, né? Exato. aquele conteúdo conversava mais com a gente, mas fizemos um corte lindo, falando do Faustão, que a qualidade era maior, A etc. banheira do Gugu conversava com a molecada. Conversava, Banheira mas do Gugu, Chiquititas, né? Mas eu te juro que eu via a banheira como esporte. Não tinha maldade nenhuma. Juro de coração. Sério mesmo. E aí, a pergunta é, para você, qual era o melhor programa dos anos 90? Domingo Legal ou Domingão do Faustão? Olha o corte. Domingão do Faustão. Ah, mas assim tá fácil, mas... Mas eu vou falar um negócio assim, eu acho que assim, eu posso brincar e falar, é Domingão do Faustão e tal. Naquela época eu era um crítico de TV, né? E eu acho que um não vivia sem o outro, né? Quando você olha os anos 90, esse duelo, essa balança, ela marcou a gente. Então, eu como profissional,
adorava ver tudo isso, né? Adorava. Agora, eu tenho um negócio que, assim, eu gosto muito de história. Eu gosto muito de história. E o Faustão, nos anos 90, ele fazia muito Arquivo Confidencial, né? E assim, cara, eu adoro sentar na frente da televisão, me emocionar com história e chorar com história. Então, eu acompanhava muito os Arquivos Confidenciais. Você já era adulto, né? A gente também. Se a gente fosse adulto, possivelmente, eu preferia os quadros dele de contar a história, quem chegou, tipo, tá todo mundo falando, eu também acho que conversa mais. Eu acho uma qualidade, assim, eu tinha 20 e poucos primorosa. anos ali, já estava... Não, eu tinha 7 por aí. Eu comecei a nossa conversa falando ali de novela, né? Puxando aqui agora também o nosso outro especialista, Marcelo. Qual é a diferença das novelas que prenderam tanto ali a atenção de todos, né? Paravam o Brasil ali da década de 90, com as novelas de hoje? Claro que Pantanal agora deu uma levantada, agora tem a possibilidade de assistir no horário que quiser, o streaming teve essa facilidade. Mas hoje, nas produções, no enredo, qual que é a diferença ali daqueles clássicos? Parecia que toda novela da década de 90 dava certo, você lembrava do enredo, sabia ali da história, lembrava dos atores ali. E nos dias de hoje, né, Marcelo? Então, eu queria até complementar, né, e perguntar para o Vanucci se os autores tradicionais lá dos anos 90, né, que fizeram tantos clássicos, como o Calmon, que fez Top Model, Vamp, e aí depois, nos anos 2000, vai lá e faz Três Irmãs, que não foi tão bem, o Gilberto Braga escreveu Vale Tudo, depois fez Babilônia, que também não foi tão bem. Você acha que os autores, eles pararam no tempo e não conseguiram levar essa qualidade, aumentar a audiência para os anos 2000, comparado com os anos 90? Eu acho que os autores, nos anos 90, eles estavam no auge deles. Eles eram mais jovens, né? Menos histórias contadas. Então, você tem um universo maior dentro de você para contar ali, né? E eu acho que os anos 90, eu acho que tinha muito disso de você botar para fora muita coisa. Então, as novelas foram muito emblemáticas, elas foram muito marcantes. A audiência era maior também, né? Assim, você não tinha TV a cabo para concorrer, né? Então estava tudo muito concentrado na TV aberta, estava tudo muito concentrado nas novelas da Globo, né? A Manchete fazia ali algumas novelas. A Manchete a gente cita muito Pantanal, mas a Manchete teve Cananga do Japão, que foi excelente, né? Ela teve várias novelas ali que puxaram. O SBT também teve Éramos Seis, é uma novela. Éramos Seis. Né? É marcante. Aí você tem a Pupilas do Senhor Reitor, você tem produção ali, né? E você tem muita. E existia uma indústria que falava de novela, o rádio falava das novelas, as revistas falavam de novela, né? Hoje a gente tem os programas de TV que falam de novela, os sites que falam de novela. Tem a Sônia Abrão. Tem a Sônia Abrão. Mas eu acho que assim. Os autores eles estavam mais jovens, né? Esses clássicos, né? Quando eu fui escrever o livro, eu e Flávio Rico entrevistamos todos esses autores, né? Eu fiquei umas 4 horas com o Walter Negrão, ele contando o processo de trabalho dele, umas 3, 4 horas com o Silvio de Abreu. O Silvio de Abreu a gente fez 2 entrevistas com ele, precisou fazer 2 rodadas. E aí o Benedito Rui Barbosa, a gente ficou umas 5 horas com ele. Gente, ele falando como era o processo de criação dele. Pô, terminava uma novela, ele pegava os filhos, a mulher, botava tudo num carro e ia viajar. E aí ele falava, vamos para Ilhéus. Putz, chegava lá em Ilhéus, ele começava a ouvir aquelas histórias, né? Ele começava, né? Pantanal, eu até contei, eu retomei agora no meu Instagram, eu tenho feito uns videozinhos lá para contar um pouquinho da história da televisão, né? E eu falei um pouquinho disso do Benedito. O Pantanal surgiu, o Sérgio Reis convidou Benedito Rui Barbosa e mais alguns amigos lá para a fazenda dele, lá no Pantanal,
né? E eles foram com aqueles aviãozinhos, aí ele fala, pô, o voo já foi um terror, porque sacudia muito, tal, não sei o que lá. Depois ele conta, cada vez que ele gravava Pantanal, que ele tinha que ir para lá, ele já sabia o tipo do vento, se ele chegava ou não a tempo, né? Para pegar o voo, né? Porque ele saía do miolo do Pantanal, tinha que chegar até um aeroporto para pegar voo comercial para o Rio de Janeiro, né? E muitas vezes eles falavam assim, ó, o piloto do avião falava assim para a torre, eu conversava com o piloto ó, o autor de Pantanal tá aqui, espera ele, espera. E aí o avião esperava. Imagina, o avião da VASP, da Transbrasil, da Varig naquela época lá, esperava Benedito Rui Barbosa, o autor de Pantanal, para começar a taxiar. Esperavam ele. Né? Mas aí o Benedito conta que ele estava lá, eles jantaram tal, ele foi dormir e ele dividiu o quarto com o piloto do avião lá, o aviãozinho pequeno que levou eles para lá. Né? E aí ele falou assim, pô, eu estava dormindo numa rede, o cara estava dormindo na outra, roncando, um calor danado, eu olhava para aquele cara sem camisa lá, nada, eu falei, pô, eu estou no Pantanal. Ele levantou, saiu e foi para a varanda. Né? Pegou uma espreguiçadeira, deitou ali, ficou olhando aquele céu maravilhoso, tal, aquela noite, dormiu, fumou ali um cigarro, tal, dormiu. Né? De manhã, quando os caras acordaram, o Sérgio Reis ficou desesperado, meu, porque falou, pô, o cara sumiu daqui. Foi para o meio do mato, uma onça comeu. Né? E o Benedito acordou com aqueles pássaros subindo, aquele sol nascendo, tal, que é a imagem de abertura da novela Pantanal, lá da TV Manchete, que o Bruno resgatou isso. Né? Então, assim, a história do diabinho. E aí ele conta que ele ficou tão encantado com aquilo que ele começou a conversar com os peões. Então, aquilo que a gente vê na novela, que é a roda de viola, né? Ele fazia aquilo com os peões. Então, na hora que ele constrói esse universo, ele constrói um universo tão verdadeiro porque ele viveu aquilo. Ele foi para Ilhéus e aí começaram a contar uma história para ele lá. E falou, ó, tem um senhor que mora ali, fez um pacto com o diabo. E ele tem o diabo dentro da garrafa. Ele falou, imagina. Ele falou, ó, só que ninguém fala com esse homem, porque esse homem mata. Ele falou, mas eu vou lá falar. Parou o carro na porta, entra, e tá isso no livro, porque ele entra, ele vai conquistando o cara, aí falam, pô, dizem que eu só tenho o diabo. Ele falou, não, mas se falam que eu tenho o diabo, o povo que sabe. Não, mas você vai me mostrar a garrafinha, não vai mostrar. E aí então, quando ele traz para escrever isso, cara, tá ali, né? O Walter Negrão, Araguaia, ele mergulha, quando ele vai fazer Tropicaliente, eles mergulhavam mais, sabe? Assim, é um negócio que eles viviam aquilo, né? E a novela, ela era mais autoral, né? O autor tinha menos colaboradores, então a gente sentia essa coisa pulsando, né? O Agnaldo Silva, eu lembro, Pedra sobre Pedra, vocês falaram, né, que todo mundo tinha que assistir a novela, o último capítulo da novela, né? Pedra sobre Pedra, é lindíssimo. Ela terminou no meio do ano, né? Numa noite muito fria, muito fria. E por que eu falo isso? Porque eu e uns amigos ali, a gente foi para Campos do Jordão, né? E a gente chegou numa casa que era afastada, tal, e não tinha lareira. televisão. Não tinha televisão. Ah, tá. A lareira era o de menos. Todo mundo queria descer, ir para Capivari, para passear, tal, mas queria, né, ter a televisão. A minha mulher, na época era minha namorada, ela levou. Meu sogro tinha uma televisãozinha pequenininha, portátil. Né? Aquelas que deixava na cozinha, preta e branca. Preta e branca, levou, porque ela falou, numa emergência a gente assiste. Alguém pegou o transformador daquilo, ligou aquela televisão e a televisão queimou, porque era 220 o transformador. Aí a única chance era, tem um adaptador para o carro, para ligar no carro. Ligamos o meu carro, colocamos no carregador lá do acendedor de cigarro, né? Tirou o acendedor, botou lá, e acho que ficaram umas 10 pessoas no sereno, um frio, a televisãozinha no banco do passageiro e a gente assistindo o último capítulo de Pedra sobre Pedra. Cara,
Sim. Isso é anos 90. É Isso é parar a novela. para onde você tá para realmente acompanhar o último episódio da novela. Aí É terminou isso, a novela, a gente desceu, foi beber, foi fazendo negócio, e depois teve que explicar como que a gente queimou a televisão do meu sogro. O que o Vanucci falou sobre ter colaboradores, né? Você vê que a única autora que não tem colaboradora e continua desde aquela época é a Glória Pérez, né? E desde aquela época ela continua até hoje fazendo sucessos, né? Enquanto E isso, você sabe que a nem Glória no Pérez, Fantástico mais do Agnaldo Silva tá funcionando, né? você sabe que a Glória Pérez, ela tem uma, eu falo que ela é a grande arquiteta da teledramaturgia brasileira. Ela puxou isso porque ela bebeu nessa fonte, né? Ela chegou a trabalhar um período com a Jeanette Claire, né? Que é a capacidade de entender o que o público quer e transformar tudo isso né? Assim, se o público não está entendendo, e esse é o segredo da novela, né? O público não está entendendo, ela vai lá, muda, reconta essa história de alguma forma, não altera a história dela, mas ela conta melhor essa história, né? Ela conta a Glória é sensacional, uma mulher inteligentíssima, assim, e ela consegue observar e trazer coisas que são tão difíceis, né? Pro cotidiano, né? Não, isso é verdade, isso é verdade. Novelas emblemáticas ali dos anos 90, Pedra sobre Pedra, eu lembrei ali do Jequitibá, né? Aquela cena daquele impacto, daí cravando ali no pé de Jequitibá. Tem tantos outros momentos, né, de cenas, né, Marcelo, que a gente relembra ali das E falando novelas. nessas novelas dos anos 90... Acho que o Jequitibá não é Renascer, né? Renascer, Pedra Era sobre com a Pedra, do Renascer, Vieira. exatamente. Pedra sobre Exatamente. Pedra é E foi o Copo de outro Leite. novelão, gente. E falando em Renascer. novelão, eu ia até comentar com o Vanucci sobre esses boatos, né, que o Carrasco já desmentiu por parte dele sobre o remake da novela A Viagem. A Viagem, outra Pô, aí novela. seria o segundo remake, né, É da o segundo Viagem. já, né? Exato, Eu acho, exato. mas você sabe que eu acho que assim falta a Globo, ela sempre teve um olhar, e era a Elizabeth Jean ultimamente que estava fazendo isso, que eram essas novelas que a gente pode falar que são novelas espíritas, né, mas que é com temática espiritualista e que cai no agrado de todo mundo. O católico assiste, o evangélico assiste, o budista assiste, o umbandista assiste, todo mundo assiste, né? Eu acho que falta essa pegada, mas eu faria a Viagem, a continuação da Viagem. Lá no Viagem é Paraíso? Oi? Lá no Paraíso? Não. Ou... Ué, Essa relação? qual que é a Viagem? Ela mostrou o quê? Que tem uma vida após a morte, não é? Sim. Qual que é o princípio do espiritismo? eles falam eles reencarnarem. Olha aí. Uma Inclusive, eu acho que o boa. Alexandre reencarna no final, não reencarna? Não lembrei, não. Marcelo, você que tem uma memória boa. Eu acho que o Alexandre reencarna no final e o Antônio Ele é Fagundes morre. preparado para voltar. Ele é preparado para voltar. A vida de Mas Alexandre aí dá para Valcir, fazer. vou anotar aqui, manda pro O Valcir. Valcir já entrou nessa temática já, né? Então acho que é algo que daria para fazer. Não faria o remake simplesmente, seria a Viagem 2, sabe assim? Sim. A Viagem de volta. Mas você acha Não, que, uma novela. que daria certo isso, Vanucci, pensando no público? Porque Pantanal teve toda essa recepção por se tratar de um remake e tem essa memória afetiva. Então acho que o remake da Viagem iria mais para esse ponto. Ou você acha que a temática ganharia o pessoal e não ser... Não, assim, eu acho que a temática dá para você desdobrar e fazer coisa. Fazer o remake de novo seria o terceiro remake. Tudo bem, Éramos Seis também já teve trocentos remakes, né? O do SBT já foi, o da Globo já foi, né? E é sempre possível você contar a mesma história atualizando o tempo. Isso é normal. Mas eu acho que a Viagem ali, Nossa, essa versão, ela é tão perfeitinha que é melhor deixar ali, sabe? até a música de entrada, tudo, né? Tudo. É uma coisa que realmente marcou. E qual outro remake, assim, que você acha que também daria certo?
Seria legal, Novela. igual esse resgate que teve com o Pantanal, né, Biru? Que deu tão certo, e fez questão também de ser muito fiel a algumas coisas, a tudo e tal. E teve os boatos fortes, né? E a campanha até da Thaís Araújo do remake de Chica da Silva, né? Já que o Carrasco também tá na Globo, né? Mas aí vai ter que mudar, né? Chica da Silva ali vai na ter que mudar manchete bastante, já né? vai ter que mudar bastante. Aí a ideia da Thaís seria de uma Chica da Silva heroína, né? E não uma mulher vulgar do jeito que foi, né? Retratado pelo Carrasco. Eu vou ser polêmico aqui. Eu gostaria que Chica da Silva não fosse, o remake não fosse com o Valcir. Que outro autor fizesse esse remake, né? Porque senão é óbvio que o Valcir já amadureceu muito de lá para cá, mas o texto está muito presente ali, né? Pode ser até alguém que ele indique, que ele supervisione e tal, como o Silvio de Abreu fez com Haja Coração, por exemplo, né? Com o próprio Éramos Seis, né? Ele era o chefe ali, supervisionou, mas outras pessoas escreveram, né? Acho que poderia, que funcionaria melhor assim também. Chica da Silva acho que merece, mas precisa ajustar, né? Eu acho que assim, Chica da Silva, naquela época precisou de algumas coisas que eu tiraria, sabe? Já que a gente falou de polêmica do Valcir, Verdades Secretas 2. Cite. Brincadeira, não precisa não. Não precisa. Olha, você sabe que Verdades Secretas 2, posso falar um negócio? Adoro Valcir, assim, mas eu acho que ela é uma novela mais plástica do que texto, sabe? Tá. É uma novela que foi mais para forma do que para o conteúdo. Né? Mais para forma... Qual forma? Você pode... Não precisa também não. Foi para forma, assim, era muito mais importante as cenas de impacto, de pegação, do que a história em si, né? Eu não sou assim, eu não sou contra nenhuma cena, não tem que proibir nada, né? Eu lembro quando minha filha estava passando a Vim Brasil e tinha uma briga do Tufão com a Carminha lá, e aí ele vira: você é uma prostituta, não sei o que lá, tal. Minha filha devia ter uns 8 anos, ou menos. Ela parou e falou: pai, o que é prostituta? Eu falei: bom, se eu deixei ela assistir, se ela estava assistindo comigo, vou ter que explicar, né? E expliquei, né? Assim como uma vez ela está vendo a chamada lá, ela era até menor, ela falou: pai, eu sei o que é amor e o que é sexo, né? E na época eu virei e falei assim: olha, tem o sexo masculino e feminino, né? Saiu foi ali, por ó. ali que foi para eu explicar. Nossa, para quem tem fora. filho, nossa, não, para você eu tenho um filho de 7 anos, né? E você falando, eu falo: nossa, vai chegar a hora das perguntas, né? Vai chegar, mas assim, chegar. Mas eu acho que é o papel do pai, a gente não pode censurar. Não dá, mas tem que saber dar informação e saber, ó, isso é legal assistir, isso não é legal, tal. Então, assim, a princípio eu não sou contra nada, né? Mas eu acho que tudo precisa estar justificado. Exato. Qualquer cena de nudez, né? Eu até acho que Pantanal agora pega até leve demais. Eu imaginava que fosse abusar um pouquinho mais, porque nos anos 90 se mostrou muito mais do que agora. Exatamente. Mas quando você vê cada cena que tem ali em Pantanal, você fala: pô, que cena bonita é essa? Né? A fotografia. A fotografia leva, né? E não precisa mostrar muito, porque a gente já sabe onde aquela temperatura vai terminar, aonde vai alcançar, entendeu? Exatamente. Então, às vezes a imagem chocar só por chocar, né? Como você falou, tá, mas e aí, né? Chocar só por chocar? Então, eu acho que Verdades Secretas 2, acho que teve cena desnecessária ali, sabe? Pegação desnecessária. Até quantificaram isso. Mas o que eu achei, assim, um problema na Verdades Secretas é que o Valcir pegou muito tema muito bom, tinha, até fora a questão lá do Book Rosa e tal, mas tinha racismo, aquela questão de doação de óvulos, de modelos, e era muito bem trabalhado isso. Era um tema muito legal que aparecia, porém ficava muito perdido ali, tipo, não fazia muito sentido, mas e do nada a Agatha tava pegando alguém. O que eu não gosto, às vezes, do Valcir é as fórmulas que ele faz, assim, muito fácil de resolver o problema para ser conveniente para a história continuar. Tipo, até na Verdades Secretas tem o Alex lá, a questão da perícia no iate,
tipo, é uma coisa que ele monta só para a história continuar. Aí se você pergunta, é novela, não vamos levar a sério. E aí eu acho que você acompanha a novela e quer ligar os pontos, o Carrasco às vezes não deixa a gente ligar os pontos, né? Deixa E muito torta na cara ponto da Elizabeth resolvido. Savala. É assim que ele resolve. Então. É muito. Você sabe que nesse aspecto eu gosto muito das novelas do Silvio de Abreu, né? Porque e principalmente quando ele bota algum suspense, alguma coisa assim, porque aí você vê que está tudo justificado, né? Você chega lá no final, você tá, né? Agora, bons autores também podem mudar a história inteirinha quando você acha, ele justifica a história mesmo ele mudando, né? Mas mas eu acho que é isso, assim. Eu acho que tudo, a gente pode fazer tudo na televisão. A gente pode fazer tudo principalmente na dramaturgia, né? Mas você tem que saber a sua responsabilidade, né? Então, quando a gente faz lá no Faustão na Band, qualquer quadro, a gente pensa muito nisso. Putz, olha a cacetada. Cacetada é uma coisa que é um fio de navalha, porque ele é uma brincadeira, né? Então, toda cacetada, se a pessoa cai, a gente mostra ela levantando. Porque ela caiu, tomou um tombo, foi uma brincadeira, todo mundo deu risada e foi. Às vezes o Fausto fala, ih, morreu, tal, mas o cara levanta e vai embora. Né? Tem que ser uma coisa divertida e não que humilhe as pessoas. Tem que ser uma coisa divertida e não constrangedora. Né? Você pode mostrar tudo, você pode apimentar, né, a novela até dizer chega. Como o Pantanal tem momentos que está ali apimentado, mas você não precisa escancarar as coisas. Muito Justifique. bom. Justificado. Muito bom, muito bom. Check. Porque a gente fez um episódio, foi até a minha primeira participação aqui no podcast. A gente tentou eleger as 10 melhores novelas da década de 90. E aí, como eu sou muito legal, 10, eu acho que é pedir muito, assim. Mas, sei lá, umas 5 que você fala, tipo, essas são as melhores novelas da década de 90. Você vai usar a minha... Vamos lá. Eu preciso ir lembrando que tem ali nos anos 90, né? Deixa eu achar aqui que a gente... A gente escolheu... Top 5? Top 5. A gente colocou Rei do Gado. A gente colocou Rei do Gado, Renascer. É qualquer novela. Rei do Gado, Renascer. O que mais, Daniel? Você lembra? Rei do Gado, Renascer. A Viagem. A Viagem. A Indomada. Eu tenho a lista aqui. A Indomada. Achei a lista. Não, a Viagem tá ali. Mas eu acho que assim, dessas, nos anos 90, a gente não pode tirar Pantanal, né? Que abre ali, é importante, né? O Dono do Mundo tá entre as novelonas lá. Pedra sobre Pedra, eu gosto. Eu vou passar de 5 aí, você vai ver. Fica à vontade. Fera Ferida, não? Só eu? Oi? Fera Ferida, não? Só eu? Fera Ferida, eu amo Fera Ferida. Fera Ferida é uma boa novela. É uma boa novela. Boa, mas não é tão top 5, né? Dá moral pra mim, não. Eu gosto de Renascer, por exemplo. Ó, eu tô até fazendo minhas escolas aqui. Éramos 6, que é do SBT. Éramos 6, eu acho que estava na minha. Ela foi importante. A Viagem, o remake da Viagem, está entre essas marcantes da novela. A Próxima Vítima, eu acho que está entre as minhas novelas preferidas. Parou o Brasil, Próxima Vítima. Parou. A Próxima Vítima, cara, eu vou contar um negócio. Não foi na Próxima Vítima, não. Foi em Belíssima, eu acho. Eu sei que teve um dia que o Silvio de Abreu sempre me dava entrevista no primeiro capítulo, no meio da novela e no final da novela. Ele ia lá na Jovem Pan, né, no programa que eu participava. E aí ele repetiu, foi em Belíssima que ele repetiu o Carro Preto, né? Tinha o Carro Preto na Próxima Vítima e tinha na Belíssima, né? E aí eu saía da Jovem Pan, passava ali pelo Miolinho, eu caía ali na Rua da Vai-Vai, né? Que é ali na Bela Vista, ali, para pegar a 9 de julho e pegar o Corredor Norte-Sul e vir para casa. É na 14 Bis ali, né? Praça 14 Bis. É uma ruazinha ali, eu não sei como ela chama. Eu sei que eu quebrei ali e eu passei e tinha um pessoal abrindo a rua naquele momento. E aí eu passei, vi uns caminhões assim, equipamento de filmagem. Aí, curioso que eu sou, fui andando devagar e tal, e vi o bendito carro preto, né? Era belíssima, porque tinha a Leona Cavalli. E ela estava lá conversando com alguém, né? E aí eu fiz a entrevista com o Silvio e falei disso. Aí ele falou, não, ele tentou desconversar, porque ali tinha uma pista importante naquele capítulo ali, né? Que mais? O Rei do Gado, acho que foi uma novela
bacana daí. Marcante. Tieta, eu coloquei também na lista. Tieta é uma novela importante. Tieta. Tieta, é verdade. Ó, Nossa, a gente colocou 4x4, mas porque a gente era as mesmas crianças que preferia o programa do Gugu, tá? Pelo amor de Deus, dá esse desconto aí pra gente. Mas você sabe que 4x4 eu acho que é uma novela boa. Uma novela Muito É, mas pra boa. top 10 não é, o Vanucci, a gente sabe. Não... Como Mas uma você- história, O que você diz que seria uma novela 10? Só novela cabeça? Só novela que... Não, novela- é. Não. Eu só discordo de ter tirado o Vamp pra pôr 4x4. Não, tem Vamp, mas eu fiquei até com Não, vergonha de Vamp. falar. Tem Vamp, mas eu fiquei com vergonha. Já Vamp, que a gente tá Vamp nesse é nível, né, marcante. então. O Vanucci, e O marcante Vamp por foi em uma- 90, Vamp eu assistia. Foi 91, eu Vamp. assistia na redação. Foi 91, Vamp. Caramba, ó como eu chegava cedo em casa, porque eu assistia Vamp em casa. Foi... Já então, você- eu amo Vamp, pelo amor de Deus, Neila Torraca, mas o povo vai pra lua. Mas Mas a- o Vampiro foi ruim. Ô, Vanucci, a gente falando de novelas aí que marcaram, né? Recentemente a gente conversou com a Tatiana Issa, né? Que fez o documentário da HBO, né? O Pacto Brutal, o assassinato de Daniela Pérez. E escrito ali pela Glória Pérez, como você já falou. E ela é a novela que estava no ar naquela época, em 1992, de Corpo e Alma, né? A gente até conversou com o Marcelo como que estava essa novela, realmente, até acontecer esse fato. E eu, como memória ali de criança, eu até já cheguei a falar que eu torcia pelo casal, né? Que era a Yasmin e o Bira. E a gente ia também é uma novela que a gente lembra, infelizmente, pelo ocorrido, né? Pelo fato ali, bem no final do ano de 1992. Tava ali tava na metade da novela, né, Marcelo? Ali, né? Já estava na segunda metade dela. Exato, já. na segunda metade ali, né? E para você, como que foi também ali, assim, pela TV, pela história, ali na novela, uma trama, algo que também parou, né? Parou o Brasil, porque... Assim, era uma novela forte aquela, né? Eu lembro Sim. que ela fazia muito sucesso na época. Eu falava já bastante de televisão ali, porque quando você fala de televisão, você pode ir ou para essa guerra que na época existia ali de programas de auditório, ou você vai para a novela, né? Que é o que pega, né? E digo o negócio, as pessoas podem até falar, não assisto novela, tal. Todo mundo é noveleiro. Né? Todo mundo é noveleiro. E o homem ainda mais preconceituoso, fala, homem, hoje não, hoje todo mundo se assume noveleiro, mas antes os caras não gostavam, não assisto novela, tal, todos os meus amigos assistiam novela, né? Mas eu lembro que naquela época, cara, foi tão chocante, foi comecinho de janeiro, né? Porque aquilo foi final de ano, tal. Aí no começo de janeiro eu consegui o telefone do Walter Clark. Logo depois ele morreu, o Walter Clark, que era padrinho de casamento da Daniela Pérez e do Raul Gazola. E eu lembro que eu fiz uma entrevista, eu e Pedro Bassan, que hoje está na Globo, ele estava na Jovem Pan lá, a gente fez uma super entrevista com ele, falando sobre esses bastidores, como tudo. Cara, ele estava acabado, né? Porque realmente, aquilo ali, né, assim, como, né? O cara trabalhando, né? Tava assim, era, né? Ninguém conseguia compreender aquilo na época, né? Foi chocante aquilo para gente. Agora, o Pacto Brutal, cara, eu acho que foi uma das melhores coisas que eu já assisti, né, nos últimos anos. Muito bem feito, a narrativa, assim, me chamou muito. Eu falei assim, caramba, olha esse primeiro episódio, eles conseguem falar de um crime e só vão mostrar o crime lá no finalzinho, né? E do jeito que é narrado, né? Imagina, para quem é jovem, e vocês ainda pegaram um pouco disso, mas não existia celular naquela época, né? Se você precisava sair de casa, ir até o estúdio, saber qual era o caminho que a pessoa tinha, talvez, quebrado o carro, você não está lá, voltava pelo outro caminho, passava, tudo era mais demorado. Hoje não, hoje a gente consegue com o celular muito rápido, você localiza a pessoa pelo celular. Naquela época não era possível. E tem um negócio que assim, pô, a gente lembrou que tocou o telefone lá, só que ela deixava o telefone baixo para poder dormir.
tivemos que ir até a casa. Essa narrativa é espetacular. É espetacular. Foi uma das coisas mais, sabe, muito bem amarradas, editadas, maravilhoso. Perfeito nos detalhes, a gente conversou com ela, ela fala bem isso também, relata, porque ela estava lá no dia, amparou ali, acompanhou o Raul Gazola, ela fala isso também, olha, olha, qualquer coisa vocês me liguem, né, mas não tinha celular, eu tinha que ir para um local de um telefone fixo, tudo isso, né, a gente conversou com ela também, uma série que é muito bem, detalhe por detalhe, né? Detalhe por detalhe. Conseguiu falar com as pessoas certas que estavam ali naquele dia, frentista. Foi um papo bem legal também que a gente teve com ela. E tá na Agora, HBO. acho que é uma novela que, por respeito à Glória e principalmente a Daniela Pérez, não tem que ser reexibida, não tem que ganhar remake, ela tem que ficar lá naquele canto e ponto final. Sim. Exatamente. Ela não, né, Biru e Marcela, a gente comentou sobre isso, ela não entrou como Vale a Pena Ver de Novo, só que ela foi exibida em Portugal, ela foi Portugal, ela foi exibida. Portugal foi exibida. Aí teve agora recentemente o Na Telinha, né? Lá do UOL revelou que nos anos 2000 a Globo até cogitou, né, a possibilidade de reprise, né? Foi requerer a censura, né? A idade da exibição, a classificação, só que não chegou a ser reprisada. E aí foi buscar lá dentro se existia, né, um pedido da Glória Pérez formal de proibição, né? E aí eles chegaram na conclusão de que é apenas o bom senso de não reprisar essa novela, né? Não existe uma proibição escrita, mas sim um bom senso. Você sabe que eu acho que televisão é muito disso, né? Assim, eu acho que o profissional de televisão muitas vezes precisa ter esse bom senso, né? A gente não tem que fazer tudo por audiência, a gente não tem que fazer tudo para ter o retorno publicitário, né? A televisão ela precisa ser feita também com responsabilidade, isso é fundamental, né? E o que a gente vê hoje em dia nessa briga pela audiência, e talvez fique cada vez mais acirrado isso, é que tem muita gente que deixa a ética de lado, deixa o bom senso de lado, deixa o respeito ao ser humano de lado, pensando apenas no resultado da audiência. Isso é muito perigoso. Tivemos casos esses tempos, lá naquele caso do estupro da mulher que estava em trabalho de parto. Teve emissora que exibiu tudo sem você sabe que isso também foi para um lugar que eu acho muito complicado. Eu trabalhei eu fui colunista de televisão, né? Eu acho que eu fui o primeiro a ter blog de televisão, de publicar coisa. Eu fui um dos primeiros a fazer vídeo na Jovem Pan Online, falando de televisão, né? Que hoje é o podcast, era o embrião lá atrás, não existia nome para isso, né? Eu fui um dos primeiros a fazer isso daí. Mas eu acho que assim, a gente precisa ter um respeito, sabe? O jornalismo de celebridade de hoje, o que dito que cobre televisão, não cobre televisão, está cobrindo mais, está mais interessado nos cliques, então vai atrás de fofoca, não respeita a privacidade de ninguém, e não adianta você achar que fala assim, o público não tem memória, a gente deleta o arquivo aqui, não vai aparecer mais. Tem memória, sim, as pessoas acabam com a vida das pessoas. Por isso que a gente precisa ter responsabilidade, sabe? Ter bom senso. Na hora de escrever alguma coisa, na hora de falar alguma coisa, na hora de publicar alguma coisa, parar e falar, opa, isso aqui vai agregar ou não? Né? Não, perfeito. É bem por aí mesmo. Pode falar. Eu quero girar a pauta, porque a gente estava no entretenimento. Eu tenho mais uma pauta, porque eu tô com medo de estourar meu tempo. Você que manda, diretor, desculpa aí. Por favor. Posso? Não, é que vai mudar muito de assunto assim do nada. É que eu queria falar, Vanucci, sobre programas infantis. Nos anos 90 foi o auge das nossas loiras, de Mara Maravilha ali perdida no meio, e a gente teve formação de grandes ícones. É isso? Eu acho que, não sei. Porque ela tava ali no meio, né? No comentário, não sei. Cancela. Mas no grupo das amigas ela não tá, não. Não, o que eu queria comentar é que, só encaixando as pautas, é que os programas infantis geram muitos ícones, né? As loiras e a Mara.
estão até hoje. E aí eu queria que você comentasse sobre a influência dos programas infantis e se hoje em dia, da forma que a gente lida com TV, com produção de conteúdo, se você acha que vai surgir algum ícone, uma nova Xuxa, alguém com tanta importância quanto uma Xuxa, por exemplo, uma Angélica, um Faustão. Eu acho que assim, hoje, na hora que a gente. Naquele momento, assim, a televisão ela sempre teve programa infantil, né? E esse programa infantil, ele sempre retratou a sua época. Então, lá atrás, que nem minha época era, vou deixar bem claro, tinha o palhaço carequinha, né? Eu assisti Balão Mágico, assisti Vila Sésamo, a versão antiga, né? Então, era mais ou menos, era uma outra coisa, tinha um outro ritmo. Nos anos 90, veio muito essa pegada dessa liberdade de fazer coisa mais colorida, mais lúdica, com as brincadeiras e o que é a indústria da televisão mesmo, que é a indústria do. Você precisa vender, então você precisa ter anúncio, você precisa ter uma preocupação comercial, aquela apresentadora vai vender boneca, vai vender roupa, vai vender disco, vai vender DVD, vai vender tudo que for possível. Estava ali dentro dos anos 90, né? Assim como a gente tinha uma vinheta de novela com a mulher mostrando o seio, a gente tinha apresentadora infantil com roupa minúscula, né? Eu acho que dessas apresentadoras, a Angélica, por ser criança, era a que se comportava mais, né? Mas todas tinham shortinho curto, todos tinham você olhava ali, tinha uma... Eu não sei se a criança percebia tanta erotização, mas tinha um apelo. Pegava os mais altinhos ali. Não pegava os baixinhos, mas os mais altinhos ali. O Sherman comenta que ele escolheu a Xuxa por isso. A cara de Peter Pan e o corpo de alguém lá, não lembro o nome agora. Por isso que ele escolheu. Ele falou, você vai se dar muito bem com as crianças e com os pais delas. Foi pensado. Porque tinha isso. Eu acho que hoje a gente não vai ter mais esse tipo de apresentador, sabe? De apresentadora. Vamos ter a nova Rainha dos Baixinhos, a nova... as meninas vão querer ser Angeliquetes ou sei lá o que, Paquita. Não vai ter mais isso. Porque o mundo mudou e esta criança já assiste a outras coisas, né? A criança é outra, né? Se vocês olharem para os filhos de vocês, com 7 anos, vocês eram bem bobinhos comparados com eles. Comia terra, é diferente. Não, o meu filho, ele é a programação dele. Aí eu vou lá no stream, que eu sei que tá a temporada tal, ou o filminho tal. Vou no YouTube, porque eu quero assistir Bob Esponja, o que for. No fundo, e ele gosta de história e ele gosta de uma coisa mais elaborada. Exato. Acho que o Marcelo estava falando. Não, eu ia dizer que no fundo a gente queria ver os desenhos, aí já agregava, ajudava também nessas figuras a fazer tanto sucesso com a gente, né? Então, mas pode ir. Eu já não era mais criança ali, mas já assistia como crítico de TV, né? Eu gostava muito das novelinhas da Angélica, né? Porque ela trazia um conteúdo muito bacana ali, né? Eu, por exemplo, o Sítio do Pica-Pau Amarelo, assim, era sensacional. Era muito melhor um Sítio do Pica-Pau Amarelo como entretenimento do que você ficar assistindo alguém brincar num programa de televisão. Por isso que se esperava o desenho animado. O desenho animado era muito mais legal, porque tem uma história. Você, de alguma coisa, aquilo é mais para você do que as pessoas que estão brincando do lado da Xuxa, da Angélica ou da Eliana, né? Mas a minha pergunta não foi nem muito assim, tipo, sobre ter uma nova rainha dos baixinhos, mas sobre, por exemplo, o Lucas Neto, que é o novo sucesso das crianças, mas ele não vai chegar a um patamar de Xuxa, por exemplo. A minha pergunta foi sobre a idolatria das pessoas. Se, tipo, a formação de ícones mudou. Tipo, não vejo uma cantora que vai ser tão famosa e tão influente quanto Ivete Sangalo, por exemplo. Não, eu acho que a gente vai ter, assim, a gente vai ter pessoas importantes nessas áreas. Ele é importante, ele com a garotada ele é importante, mas não tem a idolatria. Naquela época, tudo era pensado para se idolatrar mesmo, né? Assim, ela descia de uma nave espacial, as criancinhas
há uma construção para isso, né? Há uma construção para isso, né? Hoje, o ídolo ele está mais próximo, né? O ídolo hoje pode falar palavrão. O bacana do ídolo eu vejo pelos meus afiliados, assim, eles gostam do Lucas Neto por isso, porque ele transgride ali, né? Ele vai além do que os pais permitem, entendeu? O meu filho tava Trosley, porque ele faz uma brincadeira e tem Isso. a própria gíria dele, tem um bonequinho. Então, eu acho que a idolatria, não existe essa idolatria, a gente não vai ter a rainha, o rei, nada disso, mas talvez alguém mais próximo, porque o mundo é assim agora, né? Então, Não, exatamente. E aí isso já é até um gancho maravilhoso para minha próxima pergunta, porque a gente vê tipo muitos ciclos, né? Por exemplo, a novela vem o remake, é meio que o futuro repetiu o passado. E aí, um exemplo que eu vou dar do programa do Faustão, por exemplo, vai ter o concurso da HBO para escolher o novo talento, a nova estrela, que é algo que o Faustão fazia lá na década de 90, né? E aí, hoje, com a nossa forma de lidar com TikTok, com Instagram, as mídias mudaram. Você acha que vai ter ainda um novo boom de novela, um novo boom de programas de auditórios, como repetiu, por exemplo, o Silvio Santos, que está desde 1950? Eu acho que talvez a gente não tenha o programa de auditório do Faustão ou do Silvio Santos desse jeito, mas vai ter um programa de auditório talvez reduzido, menor. O Faro já o auditório é menor, né? O auditório tem um outro papel. Talvez não tenham as bailarinas, não tenham as assistentes de palco, venha de outro formato, mas eu acho que assim, lá atrás, quando a televisão surgiu, todo mundo falou que o rádio ia acabar, e o rádio foi lá e se transformou, né? A televisão buscou elementos do rádio e foi fazendo. Quando chegou a internet, todo mundo falou que o rádio ia acabar de novo, e a televisão também. O rádio se transformou, botou imagem e tal. Então, assim, o contar história, o entreter a pessoa, o fazer o show, vai continuar. Né? Pode ser que agora não é mais. A gente fez o show dos famosos. Né? Você pode pegar um outro formato para trazer isso. Né? O show dos famosos talvez não precise ter o auditório ali batendo palma para ele, mas pode ter essa transformação. O programa da Ivete, Pipoca. Não, é porque The Masked Singer. The Masked. Como circulou ali para a gente chamava do programa da Máscara, né? Tava ali, né? Que depois foi para a Ivete, mas era mascarado, o famoso mascarado, alguma coisa assim. Não deixa de ser o show dos famosos, tá ali. Assim, a gente sempre vai ter. As coisas não vão deixar de existir. A gente vai fazer novela e talvez daqui a pouco a gente faça o remake do Dono do Mundo. Daqui a pouco a gente faça o remake do Totalmente Demais, né? Assim, as histórias elas Kubanacan. são as mesmas, estão se reciclando. Kubanacan, se você quiser fazer, pode fazer. Vocês merecem, mas a gente uma novela legal dos anos 90 que a gente já falou aqui, a gente não lembrou agora, mas é Despedida de Solteiro. Também foi uma novela que foi marcante. Foi Olho no olho, várias Teria que novelas. atualizar um pouquinho, teria que talvez, se fizesse um remake, atualizar um pouco, né? Assim, isso, atualiza ali, mas eu acho que seria legal também. Mas Olho por Olho eu não gostei dessa novela, não. Olho por Olho não, né? Todas que eu citei aqui foi num tom de deboche. Mas Olho no Olho tem Nico Puig, meu grande músico, primeiro crush da minha vida, que veio aqui falar com a gente, um fofo, pelo amor de Deus. Mas não posso falar novela ruim que você me criticou aqui, que novela boa é novela cabeça. Vou mudar meu pensamento hoje, Vanucci. Não, mas novela boa não é novela cabeça. Não é. Não é, mas Olho no Olho. Os Mutantes. Assim, os Mutantes. Eu vou voltar lá atrás, mas os Mutantes tem. Tem o seu valor. Mas qual foi o problema dos Mutantes? Quando se perdeu a mão. Porque aí assim, tá dando sucesso, fazendo sucesso, tá dando audiência, aí estica. Aí pronto, aí aparece a Mulher-Aranha, a mulher não sei o que lá, aí tem que fazer uma trucagem atrás da outra. Aí ficou ruim. Aí é que nem Verdades Secretas 2. Assim, tem uma cena de pegação legal.
a segunda legal. Ah, putz, aí agora começa a botar, pegar, aí se perde também, né? Então, Mutantes começou com uma ideia original boa, mas foi se perder. Aí faz Mutantes 1, 2, 3, a volta. Porque a trama mudou, aí, né? Antes a trama era baseada no laboratório e essa questão de ética. Aí passou a ser só Você sabe Mutantes. que ó, então antes tinha. o Nick Fury, eu acho ele um bom ator e eu acho que ele eu acho que nunca deram, talvez por tamanho dele, sabe, assim, as melhores oportunidades. Ele comentou isso com a gente. Deram o papel de bad boy pra ele e ele teve que manter esse bad boy durante muito tempo. Ele teve essa estigma de bad boy, que só jogava bad boy pra ele, e falou, meu, tá, legal, mas agora eu quero, sei lá, fazer um surfista, quero fazer um... Aí ele fala que um papel que ele qualquer gostou outra muito foi fazer um coisa. peão em outra peão, novela. Exato, exatamente. Esse é o grande problema, que, aliás, a culpa dos anos 90. Né? Porque se estigmatizou muita gente. Bad boy, né, o próprio nome do personagem era Bad Boy, né? Já incorporou. E era um bad boy machista, e ele casou ele casou com um cara quando ele fez esse personagem. Tava Malhação. 25 anos casado com o cara e todo mundo achando que ele era o bad boyzão. Vanucci, e aí, só também para eu mudar minhas referências aqui, eu juro que é a última polêmica que eu vou fazer. A gente comentou de Verdades Secretas 2. Mas e Verdade Secreta 1? Estão querendo fazer o corte. Eu quero ficar bravo comigo. Jamais. Né? Valcir, eu te amo. Eu vou assistir todas as novelas da faixa Valcir Carrasco lá, que a Globo só vai ficar repetindo, né? Que a gente já sacou ali. Vai ser Alma Gêmea, Chocolate com Pimenta, Alma Gêmea, Chocolate com Pimenta, até 2040. Ou Grave a Rosa, vai, com lances. Mas e Verdade Secreta 1? Em qual quesito eu tô falando? A palestra lá vem. Porque a Verdade Secretas 1, ela passou numa época que a gente estava muito conservador. Que era quando a TV estava acabando com a família brasileira e não sei o quê. E era uma trama péssima. Era prostituição de uma menina de 16 anos, o cara pega ela e casa com a mãe dela para poder ficar pegando ela na casa dela, e foi indicado até para Emmy. Você sinceramente acha que o texto lá da Verdade Secreta 1 era tão bom assim? Eu acho que assim, a indicação para o M, a gente tem que pegar muito a questão da Cracolândia ali. Ali ele foi muito eficiente. Você sabe que você falou esse negócio eu ainda acho o seguinte: novela não é só plástica e não é só ritmo, é principalmente texto. Então, às vezes você precisa aprofundar um pouquinho, né? Verdades Secretas 1 foi mais profunda que Verdades Secretas 2. Eu acho, agora, ao mesmo tempo que assim, qual a lição que nos dá? O brasileiro, ele é conservador. O público, o brasileiro tem um medo e acha que a televisão vai transformar as pessoas, que a televisão vai fazer você ser de direita ou de esquerda, que a televisão vai fazer você ser hétero, ou gay, ou bi, ou o que quer que seja. As pessoas acham que a televisão é capaz de moldar e de transformar uma pessoa, e não é capaz de mudar ninguém. Ninguém muda por causa de uma novela, ninguém muda por causa de uma reportagem, de um programa de auditório, e ninguém muda principalmente por causa de novela. Eu acho que novela, série, retrata o que está acontecendo. E aí, Verdades Secretas mostra o seguinte: deu resultado, deu repercussão, tinha a coisa, e mostrou um falso moralismo danado, né? Porque as pessoas repercutiram. Lá atrás, nos anos 70, 80, as pessoas costumavam, e um pouquinho nos anos 90, as pessoas passavam assim, falavam assim: eu estava passando ali no quarto da empregada, e esta frase é extremamente preconceituosa, né? E inadequada para os dias atuais. Mas as pessoas falavam: eu estava passando no quarto da empregada e vi ela assistindo o Silvio Santos, né? Eu tenho uma amiga que ela sempre vira para mim e fala assim: Vanucci, eu não assisto novela, não assisto televisão, não gosto de novela, eu gosto de assistir meus filmes, eu gosto de ler, porque é tudo muito... Mas essa novela das 6, e não sei o que lá, e blá, blá, e fala todos os personagens. Aí ela vira e fala assim: mas que absurdo essa coisa. Aí eu falo: mas você está assistindo a novela? Não, eu estava fazendo a unha, e na hora que eu estava fazendo a unha, na sexta-feira eu vi a novela. Eu falei: ué, mas você está sabendo a novela inteira?
É. Só com o capítulo da sexta? Quem não Olha gosta a de Big capacidade. Brother. Quem não gosta de Big Brother é assim. Não, eu não gosto, Sim. porque É que fulano, 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 fulano. Então eu acho assim, eu acho que quando a gente olha Verdades Secretas, tudo isso, você fala assim, olha, e olha como as pessoas assistiam, porque todo mundo queria ver A a boca de bunda do golfinho. Rodrigo Lombardi. Tá? Piano. Porque assim, era o que mais apareceu na primeira na Verdades Secretas 1, foi isso. O que as pessoas comentaram, né? Logo na estreia, era a bunda dele. Mais do que o texto. Mais do que o texto. Qual que foi a minissérie lá que a Paola também aparece em Brasília, nua? Eu esqueci o nome, mas é aquela da cortina, né? Que ela Alguma tá coisa. abrindo a cortina, é verdade. Assim, é a cena que todo mundo comenta. Pô, e a novela falava, a minissérie falava de corrupção, falava de um monte de coisa mesmo, porque, né, era Dias Felizes? Não, era. Eu vou lembrar aqui Dias Melhores. Dias Melhores, eu acho que é isso, né? Dias Melhores para sempre. Dias Melhores para sempre, é isso? Isso, acho que é isso. E as pessoas comentam isso, mas por quê? Porque é esse nosso falso moralismo, sabe? Assim, Sim. as pessoas, não, eu não vejo isso, mas queria todo mundo ver e rever, e rever, e rever, entendeu? O Marcelo tem Vanucci, pergunta, eu acho. exatamente. Fala aí, Marcelo. Não, eu queria mudar um pouco do tema, perguntar para o Vanucci, que ele foi comentarista do programa dos 100 maiores brasileiros de todos os tempos. E aí eu vi ele fazendo comentário de algumas figuras que ninguém entende por que estavam lá. Eu queria saber como que foi participar desse programa, e eu não vou falar nome de ninguém, né? A Lua Blanco, todo mundo sacou que é da Lua Blanco que você queria falar. Como que é falar de pessoas que não tem tanta relevância assim para um programa que era para ser gigante? Eu comentei alguns, né? Assim, Nossa, quando que foi isso mesmo? Faz tempo, né? Se não foi 12, foi 11. 2012 ou 11, é. Caramba. É que eu fiquei marcado bastante porque eu me lembro do Vanucci comentando do Justus, que foi um dos primeiros ali, 93, 94, que ele ficou, e eu fiquei revoltado. Era o auge da Fazenda, né? Foi a Fazenda 5. Então. Aí tinha a Lua Não era Branca. Fazenda, não. Ali era o O Aprendiz? o Aprendiz. Aprendiz. E aí tem uma parte que o Carlos Nascimento vai perguntar para o público, né, quem que ele acha que poderia ficar, e a menina diz Luan Santana. Aí ele dá uma risadinha, tipo, é impossível. Aí a gente vai ver o Luan Santana tá entre os 30. Tá. Cara, você sabe que aquele programa, o diretor era meu amigo, ele pediu, ele falou, pô, Vanucci, assim, é engraçado que eu sempre tive uma ligação muito, muito bacana com o pessoal do SBT, né? Tinha gente que me acusava de ser SBTista, né? E eu falava, pô, eu não sou nem SBTista, nem globista, nem recordista, nada. Mas e aí eles pediram para você me trouxe a memória, isso não estava nem, eu tinha até deletado um pouquinho disso daí Eu comentei o quê? Roberto Justus, Hebe Camargo, eu lembro que eu falei da Hebe Camargo. Nossa, teve gente. Teve gente. Caramba. Eu lembro que na época, tipo, um cara fez gol do Corinthians em alguma coisa aí e foi votado também. A série chamava Felizes para Sempre, a série da Paola, achei aqui. Felizes para sempre, que bom, tá vendo? Felizes para sempre. Hoje talvez aquele ranking seria completamente outro, né? Total. Sim, totalmente. Ia ter várias figuras da internet, algumas figuras políticas não apareceriam, outras iriam entrar. Anitta tá aí. Marcelo, depois você vai me recordar esses votos aí, os comentários que eu fiz, viu? Depois eu tenho que lembrar isso daí. Fiz umas contas super boas. Foi 2012 porque era em ano político. Então várias pessoas não podiam aparecer porque estavam em campanha. Então tem que ser 2012. Uma coisa que tem na internet, programa completo, né? E aí eu fiquei surpreso, uma das figuras, tipo o Eike Batista, como ele era naquele momento a grande figura do Brasil, e aí a gente vê hoje em 2022, a gente vê... Eu tive uma ideia, a gente podia relembrar esses nomes e fazer algo atual aí, hein, Vanucci? O novo 100 melhores. Eu vou botar no Novo 100 melhores, podemos fazer. Podemos fazer.
Vamos ensaiar Eu acho que novo. cada dia fica mais difícil eleger esses 100 melhores, né? Não é? E eu acho que entre os melhores entrariam agora muitos influenciadores, né? Porque mudou isso, né? Mudou isso. Mudou muito, muito. E além assim, e hoje em dia, ainda mais assim, tá tudo muito mais dinâmico, né? Tudo mais dinâmico. Então esse participante que tá mais relevante ainda, né? De Big Brother, né? De reality show, enfim, né? Tá muito mais relevante que antes. Juliette. Funkeiro, Juliette, né? Juliette é um caso, Gil também, Gil do Vigor. Então, ex-participantes de reality, funkeiros, agora celebridades do TikTok, né? Ah, Então, YouTubers. Então, o cenário 2022 foi em 2012, é isso? 2012. 10 anos anos depois, ó. Cara, impressionante, né? E trazendo aí para o atual, até Nossa, olha, vocês tiraram isso do fundo do baú, gente. Marcelo aqui, ó, meteu mais 4. Esse é o meu É, Meu programa. passado me condena. Não, mas peraí, vamos fazer então, ó. Vamos Lua aqui, pessoal, Blanco, você- City. a gente vai fazer aí essa nova contagem, esse novo nome aí, 10 anos depois. Pronto, Vanucci, 10 anos O depois. fica ou não fica? A gente Fica dá ou a não lista fica? dos 100, fica ou não Levanta lá fica? os que eu comentei e eu digo se fica ou não fica. Isso aí. Boa, perfeito. Porque Vamos fazer. eu tô lembrando agora, eu gravei numa sala de reunião da Jovem Pan, foram gravar lá, eu passei uma tarde gravando, e o mundo caindo do lado de fora, eu falava, gente, tem notícia rolando, eu fechava a programação lá, e olha, suando ainda, botaram uma luz super quente ali, terrível. Né? Ah, olha aí, cara, que legal. Bom, e trazendo para a atualidade, você até começou a falar ali do A Casa do Dragão, né? Que tá agora no ar ali na HBO, e que é uma série derivada ali do Game of Thrones, e que você fala que é um grande novelão ali também, é um folhetim. Essa foi uma discussão que eu tive, uma conversa que eu tive com um amigo meu que assiste também. Eu adorei, eu adorei. Ele gostou também. Ele falou, pô, tem elementos de Gostei. folhetim. E quando você for olhar, realmente tem. Né? Mas tudo é que a gente sempre pensa que assim, que série tem que ser aquela com só sangue, violência e sexo, né? Ela tem que ser mais pesada. Né? Mas tem que ter os dramas também, né? Tem que ter eu sempre digo que assim o grande sucesso de uma novela é o beijo na boca. A gente espera o casal ali, a gente fica torcendo por aquele beijo na boca. Né? Então, assim, a gente torce pelas histórias de amor, de intriga, né? E a Casa dos Dragões tem tudo isso, né? Você já olha ali, você já sabe onde vai, né? Eu achei que esse primeiro episódio foi um bom cardápio para quem estava assistindo. Entregou para cada, sabe assim, ó, você vai aqui com esse assistir isso aqui te promete tal caminho. Acho que vai ser bem promissor. Para quem gostava e gosta de Game of Thrones, eu acho que vai bem. E logo de cara já mostrou isso também, né? Um pouco do que você falou. Uma pitada até assim, de violência que choca, uma pitada ali do possível casal, a trama. Eu acho que para quem gosta realmente casou bem ali, né? Também gostei muito do primeiro episódio. Eu acho que tem uma mistura de tudo ali. Vai ser bom. Eu vou assistir. Também. Bom, e falando também de apresentadoras, agora a gente sempre volta nos anos 90, mas agora a gente ficou nos anos 90, a gente vai trazer para a atualidade de apresentador. Até queria falar o que você acha também agora, Marcos Mion na Globo, né? Na minha opinião, ele é do momento ali, até o Biru comentou o Luciano ali no domingo, que falta alguma energia, alguma coisa assim. O Marcos Mion, pelo menos para mim, eu sou suspeito para falar que eu sou grande fã ali dele desde a época da MTV, mas é uma energia nova, é um jeito de apresentar também muito novo, né? Para casa, eu acho. Eu acho que o Mion, a contratação do Mion pela Globo, eu acho que lembra um pouco do que foi o Faustão lá atrás, quando a Globo contratou, né? Perfeito. Porque eles buscaram alguém que era fora da Globo, né, para substituir, porque já tinha o Thiago Leifert, podiam buscar um programa para o Thiago Leifert, não, eles foram buscar alguém fora, até mirando muito mais o streaming, mirando muito mais a produção ali do Multishow,
e acertaram em cheio. Mas eu acho que Cheio. e o Mion ele mostra um negócio que assim, quando você tá com vontade de fazer, pronto, não tem o que te derrube. É isso. O cara chegou com muita energia, muita ideia. O programa dele entretém. Eu até acho que ele casou bem ali no sábado mesmo, né? Eu acho que é dinâmica ali do sábado, né? Não sei se cairia pro domingo. O que você acha? Tá com cara muito de sábado mesmo? Mas você acha que o programa tem cara assim de assim a tal programa só pode ser domingo, pode testar, vai Pode, funcionar ou não? Ele faz um negócio teoricamente, se a gente fosse seguir no sábado, teria que ter mais assistencialismo, mais e que Isso, não isso. tem, ele não vai nessa pegada, né? Eu acho que o que tem ali do Mion é uma verdade. Ele chegou com uma verdade, ele conquistou as pessoas, ele mostra a felicidade dele, É ele traz verdade. você pro coisa. Que ele já fazia isso quando ele chegou no Legendários, foi isso também na Sim, Record. Ele chegou com vontade de fazer. Vanucci, sim. e a inserção de personagens do povo? Um exemplo, o cara que eu sou apaixonado, é o Paulo Vieira. Então, essa persona, gente do interior, gente que deslumbra com a Globo, tá muito em alta. Você acha que esse é o novo cenário? Tipo, a televisão vai parar de ter aquele status de gente rica, etc. A cultura. Graças a Deus. Eu acho que assim, faz parte da televisão mostrar a gente como a gente é, né? E assim, e o que nós somos? Nós não somos só as loiras altas, bonitas e sensuais, nós não somos só os caras malhados e coisa. Nós somos baixos, nós somos gordos, nós somos brancos, nós somos pretos, nós somos amarelos, nós somos índios, nós somos a mistura de tudo isso, né? É, nós somos vozes mais grossas, vozes mais finas, somos mais espontâneos, menos espontâneos, e é isso. Né? Assim, a televisão ela precisa trazer essa verdade. A gente precisa se enxergar melhor ali. Né? Eu acho que não tem mais essa história de falar assim, o que o pobre gosta, né? Porque se falava muito isso nos anos 90, né? Novela tem que ter o glamour, tem que ter o núcleo rico é o núcleo que o pobre gosta porque o pobre não gosta da pobreza, gosta do luxo. Na verdade, a gente gosta de se ver, né? E eu acho que a televisão ela está neste momento, ela está se forçando a mostrar o Brasil do jeito do que é. E mais do que isso, mostrar que a gente é falho também. Né? Porque quando a televisão é tudo muito certinha, tudo dá certo, tudo. Não, ela falha. Né? O jornal, a imagem vai falhar. Mas o importante é, né? Pô, e isso veio na pandemia, né? Assim, isso aqui que a gente, o Bial ficou, não precisa daquele auditório, não precisa de banda, não precisa de nada. É ele na casa dele, conectado com alguém, tá ali falando, né? Então assim, a gente conseguiu mostrar que a televisão ela precisa ser mais a gente. O Paulo Vieira ele faz, o que ele é? Ele é óbvio que hoje ele ganha bem, né? Ele não passa pelos perrengues que ele conta, né? Mas, cara, ele retrata a gente. Quem nunca passou pelo que ele faz ali, né? Aquelas brincadeiras, ele foi uma vez no Ding Dong, foi no Ding Dong jogar, né? Cara, ele e o Fausto, a troca deles foi sensacional. Aqui foi Porque com a ele mãe, pegava, né? ele fazia brincadeira com a mãe dele, ele fazia não sei o que lá. Pô, cara, foi maravilhoso aquilo, né? Ele tem essa inteligência de. E aí você fala assim, cara, isso é muito igual à minha casa, é muito, sabe, você se vê, né? Então É, eu acho que graças a Deus a gente tem a televisão tá deixando de ser aquele padrãozão, sabe? Assim, todo mundo com cabelo igualzinho, né? Eu brincava que quando eu ia em faculdade fazer palestra, eu sabia quem ia para jornal e quem ia para televisão. Principalmente as meninas, porque todas estavam com o cabelo, na época, ou da Sandra Arenberg ou da Fátima Bernardes, que era o Jornal Hoje e o Jornal Nacional. Se inspiravam ali, né? Aquele cortezinho assim e tal. E, cara, não é isso. Você pode ir com cabelo maior, a menina pode ir com cabelo maior, pode botar um brinco. Você já vê gente com tatuagem. A Poliana Brita, quando estreou, né, eu ainda fazia coluna de TV. E, pô, a grande repercussão é que ela apareceu de saia e alguém viu a pontinha da tatuagem dela, que ela, como apresentadora do Fantástico, não poderia ter a tatuagem. Sinceramente, pô, ela, se você tá preocupado, você tá olhando a tatuagem dela,
você está no lugar errado, porque você está ali para ver o conteúdo que ela traz, né? Seu olhar está errado ali, né? Óbvio que a gente observa tudo, vê tudo, tal, mas não é o principal ali. Se eu for me preocupar e me distrair com, com a tatuagem dela, tô lascado, gente. Eu sou muito mais do que isso, né? Muito bom. Não, muito bom mesmo, é isso mesmo. Ó, Marcelo, para fechar aí com o Vanucci. Não, eu só queria. Eu fiz aqui um levantamento rápido, aqui vendo a primeira parte, né? O primeiro programa dos 100 maiores brasileiros, né? Eita, verdade. Eu levantei alguns nomes aqui que ele falou: foi Chacrinha, Datena, Reinaldo Gianecchini, Roberto Marinho, Hebe e Gugu. Tamo bem. Olha Tamo aí, bem. olha aí. Nomes Não, que mas ele falou no primeiro programa. Eu né? comentei de todos esses, sobre todos. Todos esses. Só não comentou da Lua Blanca. Por quê? Vai comentar agora. Lua Blanc. Vamos lá, volta. Quais são os aí? Vamos lá, um por um. Eu faço um comentário de 10 segundos para cada um. Primeiro foi o Justus. Justus, eu acho que, como aprendiz, era um ótimo apresentador. Ali ele funcionava no papel. E como publicitário, não tem como, né? Ele tem ali uma... Mas não compro o CD do Justus. Adoro, assim, já encontro com ele e tal, mas eu prefiro ele no aprendiz. Aí depois teve o Chacrinha. Chacrinha é o cara da comunicação, né? Assim, ainda está entre os melhores, está entre os brasileiros importantes ali. Aí vem o Datena. Datena, eu acho que é um jornalista, encontro com ele sempre ali no corredor, eu falo que eu tenho medo do Datena, porque o Datena é bravo. Mas eu acho que tem que parar com esse negócio, vou sair candidato, vou, assim, segue como jornalista. verdade. Verdade. E o Reinaldo Gianecchini. Reinaldo Gianecchini, cara, você sabe que eu aprendi sobre o Reinaldo, eu aprendi a respeitá-lo depois que eu, conversando com o Silvio de Abreu virou e falou assim: Vanucci, esse é um dos caras mais estudiosos que tem. Ele aceita todos os desafios, né? E realmente, quando você pega no Bom Dia Verônica, pega ele ali, cara, assim, você vê o quanto que ele amadureceu. Muito E aí depois muito bom, tem- inclusive na série. Desculpa, E aí o depois Gianecchini tem na os série é três muito bom. que já morreram, né? Roberto Marinho, Hebe e Gugu. Roberto Marinho, a gente não pode tirar a importância da história dele, né? Tem a polêmica de como foi a construção da Rede Globo, de tudo isso, mas eu acho que o Roberto Marinho tem um papel muito legal e importante. Todo mundo fala, ele foi muito aliado ao regime militar, tal, mas tem a frase clássica dele que ele fala lá para os militares, que ele fala assim: eu cuido dos meus de esquerda, né? O Roberto Marinho, principalmente na Globo, na TV Globo, no jornal também, né? Ele pegou muita gente que era perseguido, que a ditadura ia para cima, e ele segurou ali. Ele tinha um Dias Gomes, dava espaço para Dias Gomes, ele tinha um Lauro César Muniz, que é um cara que crítico, era muito crítico ao regime militar, o próprio jornal O Globo, os colunistas que tinham ali, então é um cara que teve um papel, sim, importante, né? Vai muita gente me massacrar por isso, mas ele teve sim um papel, ele teve sim um papel importante. Hebe Camargo, a grande apresentadora da televisão brasileira. Hebe Camargo ela mostrou que um bom apresentador não é formado em faculdade nenhuma, né? A Hebe, ela tinha um negócio que ela sabia vender, gente, até cerveja, ela virava, ela convencia todo mundo, e ela gostava, viu? Ela preferia uma vodka, mas ela gostava. Eu comentei isso com a Daniele Cury, que interpretou a Hebe no teatro, né? E eu falei, o que me chamava a atenção era a Hebe no programa dela, quando chegava ali, a tulipa ali de cerveja, e ela numa golada só. Você sabe que a Hebe, eu vou contar um negócio para vocês, a Hebe sempre me respeitou muito, né? Eu fiz algumas entrevistas com ela, fui parceiro dela na Jovem Pan, ela foi comentarista da Jovem Pan numa época que eu era só produtor, produzia para ela, né? E fiz várias entrevistas com ela, e tomei uma bronca. Uma vez a gente estava numa das pizzas ali do Fausto, e aí ela chegou um pouquinho na minha frente e tal, eu vi que ela já estava meio
brava comigo, assim, né? Ela tinha estreado na Rede TV. E aí eu tinha feito um comentário, e aí ela virou assim, veio na minha direção, assim, com um dedo assim. Ela falou assim: Ó, tô brava com você. Você foi muito injusto comigo. Você falou um negócio errado. Você falou isso, e você tá errado, porque isso eu já fazia. Eu não vou lembrar direito o comentário agora, mas foi algo que ela tinha feito no programa que eu falei, pô, ela copiou isso daqui de um outro apresentador, né? E aí ela virou e falou assim: você é muito jovem, você não era nem nascido na época que eu já fazia isso na Record, né? Esse quadro era meu, ele que copiou. No outro dia eu fui na Jovem Pan, entrei ao vivo e contei essa história e pedi, me corrigi, e no Todo Seu, que eu tinha contado essa história, também me corrigi. Coisa. A Hebe me ligou depois e falou: Vanucci, por isso que eu sou sua fã, porque você assume até o seu erro. Ganhei selinho dela, Eu ia entrei já perguntar, de juro. braço dado, Ah, eu ganhei selinho, entrei de bracinho dado com ela já em evento. É, Era grande, ela sempre foi e será a grande referência de apresentadoras para o Brasil. E perfeito, Gugu perfeito. Liberato, eu acho que está nessa história. Eu acho que Gugu Liberato tem uma grande injustiça que foi feita com ele. O Gugu nunca teve uma concessão de televisão. Eu acho que ele, como dono de televisão, faria uma televisão muito interessante, porque ele, mais do que ele era um apresentador muito bom, né? Mas eu lembro de conversar com ele assim, em eventos, tal. Ele sempre foi muito educado comigo, assim, muito generoso comigo, né? Eu tenho até hoje guardado um vídeo dele falando do autógrafo que a gente mandou do livro assinado para ele, autografado, né? E ele dando os parabéns, falando que era um livro muito importante e tal. Eu acho que o Gugu, se fosse dono de televisão, cara, ele ia fazer uma TV muito diferente. É verdade. E Era aí, Marcelo? apaixonado por TV. E aí, Marcelo? Mais E algum aí nome? eu Lua consegui achar Blanc. umas dois aqui, Ah, e aí, que é a Xuxa e o Luciano Huck, mas me chamou a atenção que duas figuras que ele não comentou, que são da TV, era Rodrigo Faro e a Lua Blanco, dois da Record. Teve essa restrição na época, você se lembra? De não Eu falar não dos artistas comentei da Record? sobre eles. Lua Branco e Rodrigo Faro, nem você e nem ninguém comentou, não teve comentário. Não, acho que não teve restrição, eu não lembro. Cara, eu tô lembrando agora da cena, eu sentado ali naquela sala de reunião da Jovem Pan. É É, diferente. e eu lembro que eu ia comentar só alguns, e aí passou a comentar, saiu muito maior do que eu imaginei. Mas a vida te bom. deu essa oportunidade e você pode comentar sobre Lua Blanco em Rebelde Brasil agora. Brincadeira, brincadeira, já. Precisa assistir de novo. Exato, a gente vai fazer o É um remake. gentleman, né? Qual que é o nome do programa mesmo? Os 100 maiores. Qual que Os é? 100 maiores Maior brasileiro brasileiros de é o todos os maior tempos. brasileiro de todos os tempos. A gente vai fazer aí versão 2022, hein? Esse programa era para o Silvio apresentar, acabou com o Carlos Nascimento, né? Foi isso, não foi? Foi, ele era para ter sido bem antes também. Eu lembro que eu votei, era um voto por CPF, você tinha que preencher uma lista enorme. Era tipo, sei lá, 2007, 2008. Aí ficou enrolando, aí foi pro Carlos. É verdade, é verdade, é verdade. E uma pena Vanucci, se o Santos não poder ter participado. Desculpa, ô Dá. Vanucci, não, muito obrigado por você ter aceito o convite. Nossa, um papo aqui tá tão gostoso, tão bom. A gente ficaria aqui horas e horas, madrugadas a fio, com certeza. Obrigado aí por bater um papo e por disponibilizar aí o seu tempo aí nessa noite de sexta-feira para conversar com a gente e contar tudo, né? Histórias, os bastidores, para a gente bater esse papo, para a gente relembrar aí de alguns fatos aí, de algumas participações suas. Muito obrigado mesmo, viu, Vanucci? Eu que agradeço. Você sabe que eu falo assim, eu tenho uma dívida com a vida, né? O meu livro junto com o Flávio é bem o exemplo disso, né? A gente conseguiu entrevistar para o livro os pioneiros, Vida Alves antes de morrer, Inesita Barroso antes de morrer, a gente entrevistou Laura Cardoso, que foi pioneira, Lima Duarte e muitos outros pioneiros, o Boldrin, né? E Mel Maia, que era uma jovem atriz ali. Então, assim, eu consegui pegar todas as gerações, né?
Eu tive, graças a Deus, sempre muito acesso a um Benedito Rui Barbosa, a um Silvio de Abreu, a uma Glória Pérez, a Milton Travesso, né, que foi também pioneiro. O Sotuta me ensinou muita coisa sobre a origem da televisão. Então eu sempre falo assim, quando eu acho que eu tenho uma dívida com a vida por ela ter sido generosa eu entrevistei Fernanda Montenegro várias vezes, né? Ari Fontoura várias vezes. Nossa, um monte, assim, Beatriz Segal, Tarcísio, né? Você pega Tony Ramos, se for fazer a lista aqui, assim, eu tive, né? Entrei para a área da música, entrevistei gente da música, enfim. Então eu acho que a única coisa que me resta é devolver isso para a vida, entendeu? Poder contar um pouquinho dessas histórias. Então, eu que agradeço a vocês por essa oportunidade. Imagina. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado. E prometo da próxima vez só ficar nos anos 90, não trazer nada para os Imagina, pelo amor de Deus. A ideia é transitar, é comparar 90 com agora, e por isso que foi tão bom o episódio de hoje. E você sabe que é interessante, ó, lá no meu Instagram, os comentários que eu faço, as historinhas que eu conto, os que dão mais resultado, tá tudo ali nos anos 90. Tudo dos 90. Não, mas essa galera aí dos 30 e poucos anos, né, dos 45 anos, que viveu ali bem essa época, todas essas novelas, esses fatos aí que a gente viveu. E o pessoal que... Exatamente, tá nessa faixa. Eu muito era uma obrigado. Criança também, eu assistia Coquetel, era criança, com 7 anos. Olha aí, éramos quase amigos de classe. Tá vendo? Era isso. Obrigado, Vanucci, obrigado, Biru, obrigado, Marcelo, e obrigado você que ficou até agora aqui com a gente, até esse minuto final. Muito obrigado por hoje é só. Fui!